Fala, rapaziadinha, Basquete no ar, o podcast que te mostra os bastidores da bola em 365 graus. Eu sou o Lucas Lustosa e do meu lado tá ela, Sabrina Greenberg, galera. Palmas contidas, palmas Bom dia, bom dia. Excelente dia. Excelente Como é que você tá, Sabrina? Eu tô bem, mas nervosa. Um sorrisão no rosto, coisas boas aconteceram, né? Eu É bom quando a gente convidado, no podcast é convidado. assim, porque a gente já sabe o futuro e o passado ao mesmo tempo, né? Não, tá Não. bom. Não. Eu quero que você me ajude, Sabrina Greenberg. A pessoa que chega aqui no nosso canal do YouTube através dos nossos cortes nas redes sociais, o que ela precisa fazer? Precisa curtir, precisa compartilhar com os amigos, precisa dar o hype, precisa se inscrever no canal, Lucas. É muito maneiro a diferença entre os co-hosts. A gente no vai ter tipo 50 de- mil. A gente bateu 50 mil inscritos no Uhul. YouTube, 65 mil no 50 Instagram, mil, gente. 95 mil no TikTok, 15 mil no Facebook. É só o começo de um projeto enorme. Mas eu tava falando, é muito maneira a diferença dos co-hosts, porque cada um fala de um jeito, né? É. E como a gente já faz vários, eu já tô me acostumando com o que o cara um fala. Você fala mais devagar. A Mari fala assim, tem que se inscrever, tem que fazer. Sassá, então é isso. A galera que tá chegando aqui através dos nossos cortes tem que se inscrever, tem que compartilhar, tem que dar o hype pelo celular pra gente trazer cada vez mais convidados que possam falar sobre bastidores do mundo da bola. E hoje não é diferente, tá, gente? Hoje a gente tem Rodrigo Caetano no Basquete. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite. Prazer te rever, Sabrina. Obrigado é mesmo, todo Lucas. E uma honra estar aqui. Agradecer também nossa amiga Marluce, né, que me fez o convite oficialmente. E estamos aqui para tentar falar o que for possível, né, em relação a bastidores. A minha função, ela não permite falar tudo. É um dos princípios. Mas vamos em frente. O que é possível. A tua função é justamente o que a gente chama de nata do nosso conteúdo. Porque o Bastcast, ele é um programa de bastidores, é um podcast. Sim. Onde a gente troca uma ideia sobre exatamente isso. Então a sua vida inteira é baseada no que a gente mais quer falar. Olha que coincidência. E eu defendo justamente isso, que a minha função, ela é de bastidor, ela é como se fosse um back-office. Assim, a minha obrigação como executivo de futebol, e claro que os colegas que exercem essa função, é justamente proporcionar a melhor condição possível para aqueles que são os protagonistas. Às vezes, alguns acabam se atrapalhando achando que nós temos o papel de protagonistas, né? Não é por aí. Aí confunde muitas coisas. Eu quero muito falar sobre toda a tua trajetória profissional, porque eu acho que isso vai render muito no off. A gente já estava conversando bastante aqui sobre alguns assuntos. Mas vamos falar de seleção, porque é o tema principal também. Não tem como a gente esconder o sentimento de querer ver essa taça. Parreira teve aqui, Bacana. Zinho teve aqui, Ricardo Rocha, Jorginho. Grandes representantes. Uma galera. Essa história, que né? passou, exatamente. Essa história. E a pergunta que não quer calar, acho que é a primeira de todas, que todo mundo sempre pensa nisso. Né? O Hexa vem ou não vem, Rodrigo? Olha, seu sonho já vai para 24 anos, né? De novo. De novo. Espero que sejam bons presságios, né? Mas assim, sendo bem realista, nós brasileiros, na minha opinião, às vezes nos falta um pouco de humildade em reconhecer que o futebol, de forma globalizada, evoluiu. A verdade é essa. Hoje nós vemos aí grandes seleções, nós vemos atletas de ponta jogando nas maiores ligas do futebol mundial. E antigamente isso era bem mais difícil. Talvez porque nós não acompanhássemos essas ligas, né? Talvez sempre isso existiu. Perfeito. Né? Mas talvez nós é que não tivéssemos esse olhar mais atento. E sempre olhamos muito para o nosso umbigo. E eu acho que nós temos chance de ganhar a partir do momento que nós reconhecermos que o futebol de outras seleções evoluiu por conta justamente disso. Os atletas que estão jogando nas grandes ligas, eles são das mais diferentes origens. Sim. E que reunidos também formam boas seleções. Sem falar em algumas seleções que têm talvez uma grande ou talvez a melhor geração, como é o caso de Portugal, por exemplo. Então nós temos que respeitar todas elas e a gente só vai ter chance se nós tivermos esse tipo de mentalidade. Lamentavelmente, a seleção brasileira ela sempre entra, né, com esse favoritismo, até com expectativa, né? Às vezes até com essa obrigação de ganhar, como se estivéssemos jogando contra quase ninguém. E por isso que às vezes, né, o nível de expectativa e de frustração é diretamente proporcional. Eu penso que a gente está tentando, é claro que tivemos um ciclo que não é o ideal, né? Troca de treinador, troca de presidente, enfim, mas
esses últimos meses, ou esse último ano aí com o Ancelotti, é o que gera expectativa, né? Nós brasileiros aí tem esse lado positivo. A gente sempre deixa tudo para a última hora. E assim também. Às vezes até torcer. E às vezes o pouco, ou vamos lá, um indício de que algo bom pode acontecer, bom, já somos favoritos, já vamos ganhar de todo mundo. Esse é o lado bom, né? Mas nós que trabalhamos nisso, a gente tem os pés no chão, a gente realmente tem muita consciência que vai ser muito difícil. Também é uma Copa do Mundo, né, que agora com um modelo diferente, nós vamos ter uma fase a mais. Mas o que eu posso te garantir é que nós vamos disputar para estar na cabeça. Isso não tenha dúvida. Eu acho que a gente tem time, tem atletas e tem trabalho também. Eu acho que tem essa mentalidade do pé no chão, mas você levantou a bola de Portugal. Eu queria muito que a gente tentasse pensar sobre favoritismo. Você falou que o Brasil tem essa obrigação. Eu acho que muito por parte dos brasileiros. Eu acho que, e aí eu estou falando a minha opinião, que é só a minha opinião mesmo. Vendo talvez a imprensa estrangeira, eu não sinto que o Brasil tem esse favoritismo. Mas a gente olha... Não, eu acho que eles têm respeito, Lucas. Isso, não, respeito. Mas não coloca o Brasil como top 3 no cenário de favoritas para brigar. Tá bom. Eu acho, mas é uma opinião mesmo. Mas eu até creio que sim, por conta de um ciclo isso, que realmente... exatamente por isso. Eu torço muito. Lucas, a minha opinião, eu acho que o Brasil está abaixo em expectativa, não em futebol. Acho que ainda tem coisas que podem ser mudadas do que França, do que Inglaterra, mais ou menos. Espanha é brabo. Espanha é brabo. O que eu penso disso tudo também? Eu vou para a minha primeira Copa do Mundo, né? Então, tudo para mim está sendo um pouco novo, né? Eu trabalhei 22 anos, né, no mercado de clubes, de forma ininterrupta, e agora vai fechar 2 anos, né? Vou fechar 2 anos na CBF agora em fevereiro. Eu sigo aprendendo disso, mas a gente estuda a história das Copas e a formatação das equipes. É um torneio. A verdade é essa, é um torneio. É claro que o que te credencia a buscar o título de um torneio, mesmo que seja rápido e fases eliminatórias, é como você chega até lá. Perfeito. E, obviamente, que o nosso caminho, não adianta aqui ser hipócrita achar que foi o ideal, não. O que me traz esperança, e pretendo passar essa expectativa, essa esperança, é justamente essa reta final, né? Reta final de um desejo muito grande de todos envolvidos em fazer uma grande Copa do Mundo e poder brigar de igual para igual com essas seleções que já estão há mais tempo mais estruturadas. E voltando ao caso de Portugal, não é por acaso, tem uma escola hoje muito forte de formação, né? Enfim, acho que tem muita qualidade. Agora, realmente, no Mundial Sub-17 acabou eliminando a seleção brasileira nos pênaltis. Acho que a seleção jogou melhor. Mas, enfim, mostra que não é por acaso, né? Num país onde tem uma população infinitamente inferior à nossa, com infinitamente investimento inferior ao nosso, mas alguma coisa existe. E aí que cabe ao brasileiro ter a humildade de tentar aprender o que está acontecendo, né? Eu acho que é um pouco disso, e a gente tem que se atentar para a questão da formação. Mas essa é a dúvida mesmo? Você acha que é sobre a formação? Qual é a sua opinião sobre isso? O que está faltando que essas outras escolas estão tendo? Não. Que a gente diminuiu, não vou falar parou. Não, primeiro que assim, é nítido que hoje tem uma exportação de talentos de outros países, isso é óbvio, e consequentemente quanto mais você acaba disputando grandes ligas, você traz essa experiência, enfim. O caso de Portugal especificamente, eu vejo sim por uma questão de formação, de escola. Sabemos que eles têm treinadores espalhados pelo mundo inteiro. Então, assim, existe um método de formação que eu acho que ainda no nosso caso, carece um pouco. Eu tenho visto uma evolução já muito melhor do que nos últimos anos, por conta que hoje já temos uma melhor formação na CBF Academy, ou seja, nas licenças, formando melhor os treinadores nossos. Consequentemente, você vai acabar formando também os jovens de uma forma melhor. Eu acho que a gente está no caminho, mas um pouco atrasado nessa questão, porque nós, brasileiros, a gente sempre teve um pouco dessa questão que o talento supera qualquer coisa.
né? E hoje a gente vê jogadores extremamente talentosos em outros países. Pô. Você vê, Sim. Noruega classificou fácil, com uma seleção realmente de muito bom nível e certamente vai fazer uma grande Copa do Mundo também. Então eu acho que é isso. Eu acho que a gente meio que estagnou um tempo aí e a gente agora, por conta disso, né, desse despertar, estamos sendo obrigados a correr atrás. Exatamente. Rodrigo, recuperar esse tempo perdido. Você estava falando desse ciclo, né, que não foi o ideal, né, mas você vê algum ponto assim que depois lá na frente a gente vai ter que lamentar? Não deu tempo de consertar isso aqui. Tem algum? Então, Sabrina, não dá tempo para tipo assim, já passou as eliminatórias, já passaram as eliminatórias, a gente classificou, tudo certo, também era uma obrigação. E resta agora, nos ajustes, acelerar esse processo de ter não só uma base de equipe titular, como também os jogadores que vão formar também a base, né, da lista final e assim sucessivamente até fechar, né, essa última convocação que será lá em maio do ano que vem. Mas não dá para a gente olhar o que dá, e é o que eu defendo, e já falei isso publicamente também, é que a gente aqui no Brasil também tem que pensar algo em longo prazo, né? Se o Ancelotti chegou faltando 1 ano para a Copa, ele também está num processo de aprendizagem de como ser técnico da seleção. Sim, ele vem de clube, né? De clube também. Então, se nós temos um grande treinador como ele, que eu acho que é incontestável em relação às suas conquistas, por que não? Aí sim, aí nós vamos poder falar de ciclo. A chegada dele, a gente só pode falar de Copa do Mundo. Porque 1 ano já é Copa. Agora, caso, né, a CBF entenda que esse é o melhor caminho, aí nós vamos poder debater, corrigir, nós que eu estou falando, ele, né, no caso, debater, corrigir juntamente com os profissionais o que não saiu bem nesse ciclo de 2026, abrindo um ciclo de 2030. Mas dizer isso no Brasil... É que existe uma cultura que é completamente o oposto disso, de esperar um ciclo. Eu não sei... Porque Ancelotti é outra coisa, né? Quando a gente fala Ancelotti, tem um peso diferente. Eu tô com muita coisa na cabeça para te perguntar e para conversar. Eu queria muito ainda voltar na questão da formação, só pra gente encerrar isso na minha cabeça. Alguns convidados também já estiveram aqui, e aí sempre levantaram uma questão muito do que você falou da parte técnica do Brasil, do que a gente sempre formou, esse lado técnico, e que hoje as bases dos clubes brigam muito por títulos, para ganhar campeonatos. E para ganhar campeonatos, eles olham muito pro lado físico, pro lado tático no sentido do time em si, para estudar o adversário e ganhar um jogo, ganhar um torneio no Sub-15, no Sub-17, no Sub-13, e não na formação de talentos. Quando a gente olha hoje para a seleção, a gente vê um pouco do oposto disso, pelo menos com o Estevão. Ele consegue ser exatamente o oposto disso, pelo menos o que a gente ainda olha de luz ali no fim do túnel. É disso que você está falando em relação à formação ou não? Não, eu digo assim, você conseguir ter um processo de formação de forma integral. Às vezes nós formamos determinados atletas que acabam terminando o seu processo de formação lá fora e não mais aqui no Brasil, né? E a gente vê essa dificuldade. Eu digo porque uma seleção sub-20, por exemplo, quando nós temos que convocar para um Mundial, você não pode convocar nem a primeira prateleira, nem a segunda, nem a terceira, quer dizer, porque os caras já estão lá fora ou já estão jogando na sua primeira equipe e não é data FIFA, enfim, você tem uma série de dificuldades. Mas eu não vejo essa questão que o jogador hoje formado, ele está meio que robotizado, não. Senão nós não teríamos Estevão, nós não teríamos o próprio Endrick, que foi cedo, não teríamos o Vini, não teríamos tido o Paquetá, eu peguei esses meninos ainda no Flamengo, entendeu? E estou falando de 9, 10 anos atrás. Eu acho que jogador de extra classe tem muito no Brasil e é isso que nos sustenta ainda. O que a gente tem que fazer, na minha opinião, é que esses jogadores extra classe tenham o aporte necessário de conhecimento, inclusive tático, terminar o processo de formação deles, porque aí nós vamos ter safras melhores. É isso que eu estou comparando com as outras seleções. Que muitas vezes esses jogadores eles terminam nos seus países o processo formativo e depois vão. Nós aqui não, por uma necessidade financeira, enfim, acaba-se jogando no mercado jogadores que
não completaram ainda o seu ciclo de formação. É um pouco disso. Não sei se isso vai ser possível, porque os nossos clubes sempre vão precisar vender antes. Mas talvez seja o ideal em termos de comparação ao que é feito lá fora. É porque eu acho que só o que a galera comenta muito, o que muito se discute é o quanto as safras são muito diferentes. Quando a gente olha para a geração de 90, quando a gente olha para a geração de 80, era uma coisa muito talentosa. A geração de 90 era muito talentosa. A geração de 2000 talvez seja uma das mais talentosas recentes, obviamente, com o Ronaldinho Gaúcho, com o Kaká, com o Rivaldo, com o Ronaldo, enfim. E quando a gente olha de 2010 para frente, a gente não tem essa geração tão talentosa em relação a esses grandes craques. A gente tem Vini Júnior, a gente tem Paquetá, como você falou, mas a gente não tem esses caras com o potencial de ser melhores do mundo, como o Ronaldinho foi por tantos anos, o Kaká foi, enfim. E acho que é isso que falta pro torcedor. O Vini não bateu melhor do mundo naquela temporada, muito por conta de uma injustiça. Sim. Já se debateu muito isso. Poderia ter sido, como outros poderiam ter sido. Muito provavelmente o Estevão em algum momento será. Mas eu não vejo... volto a dizer, muito da avaliação, ninguém se discute talento e tudo, mas será que se não ganhassem em 94 seriam exaltados Bebeto e Romário, por exemplo, e outros tantos? Né? Então, assim, nós temos isso como cultura. Né? Vai ter que ganhar para a geração ser reconhecida. Perfeito. É dessa forma. E isso não muda. É verdade. Isso não muda. Nós estamos falando de assuntos, né, distintos. Então, assim, acho que historicamente tivemos grandes craques, grandes talentos, e acho que ainda temos aqui e teremos ainda para frente. Agora, vai bater campeão? O dia que bater campeão, nós voltamos aqui e a gente vai estar falando de uma geração. Sim. E a gente vai falar desse talento. Não, eu queria voltar um pouco quando você fala um pouco de 94, eu queria comparar um pouco com o amor do torcedor, né, Rodrigo? Eu sou dessa geração, eu vivi a Copa de 94, eu vi as ruas lotadas, eu joguei papel picado pela janela, entendeu? Eu via um amor pela seleção que eu não vejo hoje. Eu queria saber de vocês, se vocês sentem isso do lado de vocês, como é que vocês veem isso? Sabrina, não. A gente vê a mesma paixão, o povo se sentindo representado. Aí, é o que eu penso, tá? Aqui, quem está falando, por mais que eu esteja ainda com esse pino aqui... É o CPF. É o CPF. Não a CBF. Exatamente. Fique claro que é o CPF. Nessa época de 94, muito provavelmente, você não via todos os jogos do seu clube porque não passava. O que eu penso é que a identificação do torcedor brasileiro, ela tá muito maior que o seu clube. Porque é o que entra na tua casa, seja através do smartphone, das diversas mídias. Você, por exemplo, na hora... E eu sei o teu clube. Na hora que você vai buscar uma informação, da seleção brasileira, que tem 5 encontros anuais, ou você vai buscar do teu clube que você consome a informação todos os dias? Então, só que nós não estamos aqui para disputar... que o torcedor goste... Não é uma disputa, entre o clube e a seleção. Mas eu nem cairia nesse ponto de disputa. Eu falo o amor só pela seleção em si. Mas eu vou te dizer assim, o que a gente ouve. Muitas vezes, quando o clube tem um jogo decisivo, ele, não vai levar tal jogador meu, hein? Em compensação, muitas das vezes, clubes que carecem, às vezes, de um reconhecimento, dizem, poxa, não levaram o fulano e o ciclano, por quê? Então, assim... São sentimentos distintos, mas eu vejo que hoje existe muito consumo. Tem profissionais, né, de imprensa que debatem e criticam. Chegou a data FIFA. Que coisa mais chata a data FIFA. Por que parou o campeonato? Tem muito disso hoje. Pois é. Então, assim, não dá para... São épocas distintas. Mas eu não tenho a menor dúvida de que ano que vem... quando se aproximar o período da Copa do Mundo e estivermos na Copa do Mundo, esse sentimento do brasileiro é único. Essa paixão é única. E isso você vai ver novamente nas ruas. É que, antigamente, o encontro da seleção era um evento muito diferente versus os campeonatos nossos, que não eram vistos todos os dias. Então, assim, o torcedor ele era mais sedento pelo jogo da seleção
que era o que ele tinha muitas vezes o acesso, porque é o que passava na TV aberta, como hoje todo mundo tem acesso a tudo, eu penso que é um pouco disso, tá? Mas que lá na frente nós vamos ter igual. Eu ouvia no rádio mesmo. Não, eu tenho um ponto sobre isso. Além da mudança geracional Total. que você está falando, que eu concordo muito, eu tenho um outro ponto, um argumento sobre o que a Sabrina te perguntou para ver se faz sentido ou não. Você não acha que isso, além da mudança geracional, também aconteceu por conta do 7-1? Você não acha que o 7-1 deu uma... Porque após a sequência do 7-1, beleza, teve a Olimpíada de 2016 com o gol do Neymar, mas isso. Deu uma esfriada, né? Lucas, se você for pegar, historicamente, nós vamos para 24, né? 24 anos sem título, né? Ok. Em todas as Copas de 2002 até a última de 22, o Brasil foi eliminado em todas as quartas de final, menos no 7-1, que foi semi. E você lembra ou fica marcado pelo 7-1. Então, voltemos ao que falei antes. Quando não vence, não tem jeito. É só você pegar as estatísticas, né, sobre o aumento ou a diminuição dos torcedores nos seus clubes. Isso é fato. A seleção vai fazer 24 anos que não ganha. A única vez que chegou numa semifinal, perdeu de 7-1. É natural que... um abandono, entre aspas. Não um abandono, mas assim, essa frustração, ela né, você precisa, todos nós, e ainda mais nós que somos, né, latinos e que a gente é muito sanguíneo, a gente precisa de algumas insights, assim, né? Um calor, né? Alimentar, né? Né? E você está constantemente retroalimentando isso. No clube você não tem opção, porque você é ou você não é daquele clube, mas na seleção você precisa. Inclusive, terá aí em breve já uma campanha da própria CBF, com uma agência nesse sentido, de se comunicar com o torcedor novamente um pouco mais... a gente vai ter uma ação nesse sentido. Então, até a Copa. A minha próxima pergunta, se até a Copa a gente pensa em reaproximar, talvez de alguma outra forma. Isso. Na verdade, parte de uma comunicação, de um despertar aí do povo brasileiro em retomar esse orgulho e se sentir, na verdade, se sentir parte disso, né? Porque o que seria esse slogan? Bom, tem que aguardar. Eles é que vão lançar, enfim. A gente pode falar, isso aí é com a galera de marketing. Isso aí não, mas a gente opinou. Fica tranquilo. Todo mundo participa. Né? Perfeito. Eu queria falar do teu começo na seleção. Você chega em 24... Aí só para concluir, Lucas, esse negócio que eu também penso a respeito. Nós estávamos falando sobre atletas, né? Esse fato de nós termos os atletas saindo muito jovens e jogando lá fora, acaba que quando eles são convocados, existe até isso, mas só convoca jogador lá de fora, quer dizer, como ele não... Nós estamos falando muito de Estevão agora porque saiu ontem. Passado 3, 4 anos, será que, né, terá esse mesmo... Porque o Vini também saiu cedo, o Paquetá também saiu cedo e jogaram no Flamengo, mas não jogaram durante muito tempo. Então... Como é que era antigamente? Quantos jogadores jogavam lá fora? 2, 3? Quando muito? Estou falando ali, década de 80. 80 para trás. Por aí vai. 2, 3. Então, quando você reunia a seleção brasileira, você reunia os atletas dos clubes brasileiros. Sim. Mas é uma nova realidade. Não adianta nós lutarmos contra isso. Cabe, como é que eu vou te dizer? Primeiro ganhar. E depois tentar comunicar bem, que eu creio que isso é fundamental, comunicar bem os porquês, o porquê que isso ocorre, né? E acho que é um pouco disso também. Tinha alguns torneios, se eu não me engano, acho que era Brasil e Argentina, que só podia usar jogador. Era Clássico das Américas. Acho que era isso. Isso era bem legal. Eram 2 jogos, né? Isso era bem maneiro. A gente pelo menos via quem estava aqui disputando. Acho que era... Porque tem isso também que você falou. Beleza, a gente olha pro Vini Júnior, a gente olha pro Estevão, a gente olha pro Endrick ali, talvez Rafinha. É maneiro. Mas esses caras estão vestindo a camisa do Barcelona, do Real Madrid. Eu não torço pro Barcelona ou pro Real Madrid. É isso. Então, quando eu vejo ali o cara do meu time com a 9 da seleção... Você vai ver o jogo. Exatamente. E eu vou torcer por esse cara. Entendeu? Então, eu vou torcer pela seleção e por esse cara. Pois é. E cabe a nós... desmistificarmos isso, de que o atleta é brasileiro, que está no Barcelona por mérito, no Real Madrid por mérito,
e que vai representar a seleção brasileira, a camisa amarela, com o mesmo orgulho e a mesma gana, que é uma coisa que também se comunicou mal, dizendo que os caras estão... Eu, particularmente, eu posso dar o meu testemunho, que é totalmente o contrário. Os caras gostam, os caras se sacrificam para estarem na seleção. Muitas vezes fazem logísticas absurdas, tanto para vir como para voltar, para estarem aqui. Tem um nível... Isso é uma inverdade, então, que os jogadores... Isso é total. Perfeito. Isso não existe. O jogador ama estar na seleção brasileira e representar o nosso país. Ama. Todos, sem exceção. Então, é aquilo, né? As pessoas querem encontrar um motivo para talvez justificar essa distância, né, da seleção. E nós temos que comunicar o inverso. Todos nós. Nós temos que reaproximar. Nossa, é muita coisa na cabeça ainda, cara. Mas eu quero falar, vamos tentar tocar no teu início, quando você chega em 2024 na seleção, você pega um período muito conturbado, saída de Diniz e chegada de Dorival, não é isso? Ou já estava com Dorival? Já estava com Dorival, eu chego em fevereiro, Dorival creio que chegou em janeiro, né, de 24. De 24, perfeito. E aí o início, a dúvida geral, quando você chega na seleção, muito já se discutia sobre possível vindo do Ancelotti ou não. Isso já era algo discutido. Tanto que o Diniz tinha muito ido, talvez, como um interino na seleção. Era o que era discutido, digamos assim, divulgado na imprensa. E aí, com o Dorival, a questão era também muito essa, de que o Dorival ficaria por um tempo até o Ancelotti terminar o contrato com o Real Madrid. Era isso que era debatido. Isso não é verdade? Quando eu fui convidado pelo presidente, eu creio que aí se encerrou, e aí dito pelo próprio Carlo agora, porque naquele período que o Fernando assumiu, existia uma negociação para o Ancelotti vir depois, que ficou encerrada, porque ele acabou renovando com o Real Madrid. Perfeito. E foi aí que o presidente tomou a decisão de contratar o Dorival e depois, um mês depois, me chamar para ser o coordenador de seleções. Então o Dorival já tinha assumido a seleção e você seria o coordenador para disputar principalmente a Copa América. Não, aí já com o projeto, o ciclo. O meu contrato é até o final da Copa do Mundo. Mas aí o Rodrigo Caetano tinha um plano. Trazer o Ancelotti. Não, na verdade, primeiro que eu tenho uma ótima relação com o Dorival. Tivemos lá em 2009 no Vasco, depois a passagem dele com o Fluminense, além de ser um grande treinador, é um amigo que tem. Infelizmente, a saída deles se deveu muito por conta dos resultados, e aí foi uma decisão do presidente na época. Do mesmo jeito que ele tomou a decisão de interromper o contrato do Dorival, ele tomou a decisão de dizer, olha, eu quero que você fique, eu quero que você esteja aqui para cumprir teu contrato, o ciclo todo. A partir dali, iniciou-se a negociação, que ela, no momento, ela não era... É óbvio que o Ancelotti sempre foi a prioridade, mas nós tínhamos que trabalhar com as opções caso ele permanecesse no Real Madrid. Quis o destino que acabasse convergindo para eles poder sair do Real Madrid e aceitar o convite da CBF. Calma aí. E graças a Deus. Não. O destino não. Calma aí, Rodrigo. Tem muito bastidor aí. Não. O que é possível de ser contado. Porque não foi o destino, foi o Rodrigo Caetano que também conseguiu trabalhar muito para que isso acontecesse. Sejamos justos, né? Era uma retomada de uma negociação anterior à minha chegada. Perfeito. Né? E aí, com a saída do Dorival, o presidente Edinaldo lá, ele retomou, ele trouxe essa pauta de novo. E vem cá, agora tem a possibilidade. E aí, com a sinalização do Ancelotti, obviamente que nós começamos a conversar e acabou que eu e o Juan fomos a Madrid, mas a parte negocial já estava acordada daqui. E a gente foi a Madrid finalizar aí esse processo, né, de trabalho mesmo, né, dele ter o conhecimento do que é a CBF e o que é treinar uma seleção, né, que é totalmente diferente a dinâmica. Isso. Mas quando você chega lá, ele já estava convencido de que ele ia ser treinador? Não, sem dúvida, ele já era. Ele já era. Nós fomos a ajustar detalhes, enfim, de trabalho, de composição de comissão técnica e de como como seria essa dinâmica na seleção. E como é que foi esse encontro, Rodrigo? Primeiro que... Aí vamos falar da pessoa, né? E um cara que tão pouco tempo, assim, eu tive um nível de identificação muito grande. E comprova o que eu sempre imaginei em relação a atletas e profissionais do futebol, que os grandes são muito simples. São os mais simples. E ele, desde o princípio, um cara que, desprovido assim, de qualquer vaidade, o ambiente com ele é muito leve,
ele participa de tudo, mas confia demais nos profissionais, inclusive profissionais que ele passou a conhecer aqui. E o tempo todo nos dando feedback do nível de satisfação que ele tem e até de surpresa, porque aí é uma coisa bacana. Ele é um cara que passou, né, em grandes clubes do futebol mundial. Ele conseguir comparar, olha, nós temos profissionais bons aqui em todas as áreas, estou muito satisfeito. Fala isso para o presidente, fala isso para os vice-presidentes. Esse parâmetro de comparação ele tem. Então é bacana. Sim. Algo que não me surpreende, porque se existe uma coisa que o futebol brasileiro faz e exporta com qualidade, são os profissionais realmente, né, como eu disse, desse back-office. Aí estou falando de fisiologista, preparador físico, área de saúde, enfim. E ele está muito satisfeito, adora morar aqui no Rio. E veio para cá de corpo e alma. Eu acho que isso que facilita. Está muito feliz e, como eu já disse até em outras ocasiões, ele quer muito ficar mais tempo aqui, né? Porque ele é um cara que, como se diz assim, ele curte a caminhada, né? E eu acho que é isso que torna o ambiente com ele bastante leve. E desde o princípio, desde o início até hoje, o mesmo cara, assim, impressionante. Aí você consegue identificar o porquê que ganhou, né? Então, era essa a pergunta. O segredo do porquê ganhou é a simplicidade. É justamente ele bota energia naquilo que tem que botar energia. Muitas vezes a gente vê que alguns colocam energia onde não é. Primeiro que não é ali que vai ser o fator decisivo, né, de uma vitória, de uma conquista. E aí o cara, às vezes um treinador, ele despende muita energia onde não deve. Ou então numa área que não deveria ser a dele. E ele é um cara que ele sabe onde bota a energia. Eu tenho algumas dúvidas. Quando a gente fala de Olimpíada, a gente pensa assim, que atleta tal vai disputar essa Olimpíada agora, em, sei lá, vamos supor, 2025 tem Olimpíada. Em 2025 a gente vai levar o Lucas Lustosa pro vôlei, porque pensando em 2029. Porque em 2029 o Lucas vai estar numa idade perfeita, no auge. E aqui ele está muito novo. E aqui ele está começando. Só que eu estou no ciclo olímpico do vôlei e eu já sei que eu vou em 2029 estar aqui. Por que eu estou trazendo essa comparação? O Ancelotti não tem a certeza, não sei em relação a contrato, se ele vai permanecer para o próximo ciclo, digamos assim. Mas tendo essa certeza, dentro dessa lista longa ou da lista mais ou menos fechada, existe esse pensamento, Rodrigo, de talvez levar um jogador... Cara, é muito difícil falar isso para a cultura brasileira. Que mesmo não estando pronto, vai ser bom como foi o Ronaldo em 94 para chegar em 98 e ser o que ele foi. Não está pronto para decidir uma Copa agora ou ser titular agora, mas é importante para a próxima. O que define estar na lista ou não é o momento do atleta, é a qualidade dele, é o nível de enfrentamento que ele está tendo, né? Perfeito. É uma condição clínica, óbvio. Isso é uma coisa que ele preza muito na condição clínica e física porque assim, na seleção não dá tempo de você preparar o atleta, ele tem que chegar preparado e você fazer a manutenção dele, né? Então assim, as pessoas às vezes interpretam, não, mas ele pode não chegar tão bem, e aí com os treinos, não tem tempo para isso. O tempo que tem ali é para você ajustar a equipe, a fazer muito mais a parte tática e, enfim, como muito provavelmente isso, né, será anunciado em breve, serão 26 nomes da mesma forma, eu creio assim, é pouco provável, mas não dá para descartar que um atleta, por exemplo, que não esteja totalmente preparado para uma Copa do Mundo, mas é um talento extra classe, ok. Mas sempre vai ser privilegiada a parte, como eu te disse, técnica, física, o momento do atleta. É difícil você projetar que você vai levar alguém 4 anos e depois nesses 4 anos vai ser uma certeza. Muito se fala do Ronaldo, porque o Ronaldo era um extra classe quando foi em 94. Aí, bom, mérito de quem levou, sim. Mas não era muito difícil ver que ele era fora de série, né? Eu acho que depende muito do nível... gente fala muito, a torcida fala muito do Ganso e Neymar em 2010, muito por conta disso, que o Dunga acabou não levando, e em 14 todo mundo sabia que os dois seriam o que foram, né? Principalmente o Neymar. O Neymar é desse nível, né? Certamente, na idade, poderia ser algo comparado a Ronaldo, né? E aí, Rodrigo, você está falando dessa questão física. A seleção vai esperar o Neymar?
porque assim, o Neymar não está 100%, ele não tem jogado. É a pergunta que o Ancelotti mais responde, não é? Fala sério. Não, e é mais fácil de eu responder, é só repetir o que ele fala. A gente quer ouvir o Rodrigo, não o Ancelotti aqui. Mas a gente pensa igual. Até porque as nossas conversas, elas são sempre... Elas acabam sendo... convergindo assim para uma mesma coisa. Por isso que a gente tem essa sintonia bacana. O que ele diz é o que a gente pensa. Todos nós sabemos que o Neymar é extra classe, que pode decidir jogos, pode decidir um torneio principalmente, que é o caso da Copa do Mundo, certo? E o que a gente mais deseja e torce é que ele tenha uma sequência. Não é fácil. As lesões que ele teve, e principalmente a última, ela realmente traz consequências, né, para o atleta na recuperação e tudo. A gente sabe que ele está amparado por um grande grupo de profissionais, os quais a gente conhece muito bem. Nós acompanhamos isso de perto. E como eu disse, na seleção se treina pouco, o que o mister pensa assim, o que adianta eu chamar ele aqui para daqui a pouco, ao invés de ser algo positivo e que venha a agregar, venha até prejudicar, porque você viaja, você treina pouco, você reúne, você ajusta o time, e aí cai o nível, para quem não joga, para quem não inicia, cai o nível né, de exigência no treino. Bom, nós temos mais a data FIFA de março e depois a de maio. É tempo suficiente para ele se recuperar bem e ter uma sequência de jogos. E bom, a qualidade dele nunca teve em discussão, nunca teve em dúvida. Se ele estiver bem, obviamente que o Ancelotti vai analisar com muito carinho, né, a utilização dele, ou de que forma ele pode ser inserido, né, na relação e no time também. É muito mais isso, é o desejo de vocês, de todo torcedor brasileiro, que ele esteja bem. Se ele estiver bem, ele é postulante, sim, a estar na seleção, não resta a menor dúvida. É o desejo de todo brasileiro. Todo brasileiro. Todo mundo. Se existe alguém que fala que não quer o Neymar em alto nível na seleção, não é brasileiro, ou não quer que o Brasil ganhe. É isso, e a gente quer que ele esteja em alto nível no clube, primeiro, né? E, enfim, tendo sequência. E eu, particularmente, tenho uma boa relação com ele. Ele é um cara muito especial, assim, sabe? Extremamente competitivo. E outro que ama a seleção brasileira. Perfeito. É mais um desses que a gente fala que dá a vida por representar a seleção brasileira, né? Enfim, e que está com a vida resolvida, mas segue com essa chama acesa de ser competitivo pelo Santos, de ser competitivo pela seleção. E a gente torce muito que ele se recupere bem. É bom para o futebol brasileiro, bom para o futebol mundial. Eu, além do fator Neymar, ser o extra classe, ser quem ele é, eu acho que muito se fala da ausência dele. E aí agora a opinião torcedor, clubista, acho que de algumas pessoas, tá? Tô nem generalizando, falando que todo mundo pensa assim, não. De que falta um camisa 10, falta uma pessoa que decida com o talento e a genialidade de dar um passe vertical, de dar uma transição. A gente tem, obviamente, o Estevão, o Rafinha, o Vini Júnior, mas falta o cara que é o camisa 10, como ele fez contra a Croácia. E outra pessoa que tem o que ele tem no Brasil é o Coutinho. A gente tem os dois como camisas 10 que precisam ter mais sequência física para isso. Mas o Coutinho também está nesse radar ou não? Bom, eu sou suspeito para falar do Felipe, porque quando eu chego no Vasco em 2009, ele já tinha sido negociado para a Inter, né? Tentamos fazer com que ele ficasse mais tempo. Ah, quando tu chegou ele já tinha ido? Ele já tinha sido negociado, né? Porque ele ainda não tinha 18 anos. Ele é um dos casos, um menino novíssimo, um talento absurdo. E um grande profissional, Exato. Um garoto, pai de família, menino do bem. O menino. A gente tem que cuidar quando fala, né? Porque carregam de forma pejorativa. Menino para mim que sou velho. É verdade. Eu não falo isso. Do Neymar, então, é se não proibido. Responsabilidade. Mas, assim, a discussão não é ao talento e nem a característica. A discussão, às vezes, até a formatação da equipe. Porque a gente, nós brasileiros, né, a grande maioria, tem também o desejo não só de escalar, como também de definir o esquema tático, né? Perfeito. Né? Todo mundo sabe mais, com certeza. Na mesa do bar, então é 4-3-3, 3-5-2 para cima. Então, a seleção já jogou para muitos num 4-2-4, que na verdade é um 4-4-2, né? Já jogou num 4-3-3, realmente com 3 médios, né, como se diz, com o Paquetá jogando ali, que é também um jogadoraço. Enfim, eu prefiro me ater não na posição e nisso, mas sim na qualidade do jogador. Eu creio que nem
nem o Neymar e nem o Coutinho são aqueles armadores. Eles são os meio atacantes. Chegam de trás, organizam o time, mas chegam para fazer gol, têm capacidade de definição. Se equivalem, eles foram da mesma geração, né, de seleção de base. Tem os melhores passes, assim. Acho que é Ok. passe. Sim. Acho que esse que seja o grande diferencial que, entre aspas, falta na cabeça do torcedor. Tem grandes talentos? Tem, mas são mais verticais. A gente olha o Rafinha, é um cara mais do chute, não é um cara tanto do drible. O Estevão já é esse cara do drible, mas não é o cara do passe. Vini Júnior, mesma coisa. Muito mais de explosão. Isso aí Explosão, vai depender muito, né, daquilo que o próprio Ancelotti imagina como a formatação do time, mas jogadores com essa qualidade... Aí, tu me perguntaste antes em relação à idade, se poderia ir um atleta, enfim, jovem, que ainda não despontou, mas poderia ir também algum atleta que não foi nem convocado anteriormente, que vai agregar uma qualidade, uma experiência, um fator decisivo. Pode ir também. Entendeu o que eu estou falando? Mas que tem uma idade mais avançada. Mas isso não é impeditivo. Rodrigo Caetano acaba de anunciar Fábio na seleção, brincando. E que não figurou na lista até agora. Por conta disso. Ó, vou levar um cara aí que não precisa ser testado. Perfeito. Pela qualidade, às vezes até pela idade. E que a gente entende que é importante ter no elenco. Importante. Eu conheço esses caras. Isso é uma decisão mais lá na frente. Enfim, na hora de... Não, o que eu quero resumir com isso é que não tem nada excludente. Tem uma característica excludente mesmo hoje de um atleta não poder ser um postulante a isso. O cara está lesionado, ou vindo de um tempo de inatividade, ou não tiver na sua melhor performance por N motivos. O restante, todo mundo é avaliado. Nós temos um ciclo, né, que a gente chama de ciclo de convocação, onde tem todo um critério das observações, dos relatórios. Existe critério. Pode se discutir se ele é o correto, se ele é o ideal, se ele é perfeito, mas que existe, existe. Tá, dentro desse critério, mais uma dúvida. Dentro desse critério, o quanto influencia o tipo de liga e o quanto influencia o quanto o time de tal jogador está rendendo no campeonato. E aí eu vou ser específico mesmo. A gente tem Vasco com Coutinho, como já falei, a gente tem o Neymar com o Santos, a gente tem o Gerson no Zenit, a gente tem o Luiz Henrique no Zenit, a gente tem jogadores na Liga Saudita, a gente tem jogadores na Liga Portuguesa, que também não é tão grande quanto a Liga Inglesa, quanto a Liga Espanhola. O quanto o tipo de liga influencia e o quanto o time está rendendo, não só o jogador específico influencia. Porque a gente vê o Vasco, por exemplo, voltando para esse caso, não tão bem recentemente, com o Coutinho jogando muita bola. A gente vê... Mas foi levado o Paulo Henrique, né? Duas vezes. Exato. O Cruzeiro bem foi levado o Caio Jorge, já teve o Matheus Pereira. Depende, né? Obviamente depende da situação do clube, para talvez você ir a primeira vez e ser visto. O Mister mesmo sempre fala, eu gosto muito de levar, às vezes o cara até nem joga, mas para eu conhecer no treinamento, ver como é que ele se posiciona, como é que ele... Né? Luiz Henrique no Zenit, ok, mas e o ano? Você vai desconsiderar o ano que ele fez no Botafogo? E aí ele vai para a seleção, e em todos os momentos que ele foi chamado, ele deu conta do recado. Então, eu acho que para ir a primeira vez tem que ter esse combo. Tipo, você estar se destacando numa liga, ser uma liga importante, perfeito, e você estar num clube que também é postulante a título. Ok. Aí, olha, em algum momento precisa ter o representante desse clube que está se destacando. Ok. Depois, quando chega lá, a avaliação nos treinamentos ou até nos jogos é que vai dizer se ele volta ou não. Tá bom, perfeito. Eu gostei muito do que você falou, de que existe a possibilidade, sim, mesmo que não jogue, de ter um jogador com mais idade que não precise de testes. Eu disse que esse não é um critério excludente. Não significa que ele seja inclusivo também. Mas ele não é excludente. Me complica, Rodrigo. Tá esperançoso com dois nomes na minha cabeça. Não, isso é uma questão que vai ser... Porque por conta de idade, você não pode descartar ninguém. O momento, volto a dizer, é um torneio. Tiro curto, entre aspas, né? Agora aumentou, mas é um tiro curto. Você já tem essa lista? Não, temos a gente sempre faz o exercício, se fosse hoje. Se fosse hoje. Pois é óbvio. Se fosse hoje, a gente tem essa lista. Teria que ter, né? Nós temos, vocês não. Não, tá vendo? Quando eu falo que tem que unir torcedor e time, é nisso. Você fala um pouquinho pra gente aqui. Tem que unir. Não, eu tô dizendo no sentido... Não, mas assim, na cabeça de vocês... Sim, a gente faz esse exercício. Quantos % dessa lista tá pronta? Não, na verdade a gente... se fosse hoje, quem seriam os 26?
Aí, claro que dentre esses 26 tem algumas dúvidas, mas já tem aí. O próprio Ancelotti deixou 18 por aí, já tem. Tem. Se fosse hoje, ele teria essa base em torno de uns 18 e aí os demais. Que lutem. Não, sem lesão. Sem lesão, a gente tem nomes certíssimos. Isso é inigualável. Assim. Vini Júnior é um deles. Sim. Rafinha é um deles. Sem lesão, Estevão, que ele tá usando muito. Ele tá concordando comigo aqui. Mas eu digo... Casemiro. O que ficou muito na minha cabeça, o Casemiro é um exemplo disso. Mas o Casemiro talvez seja o cara... Da experiência. Do Ancelotti mesmo. Jogou muito tempo com ele também e tem essa segurança. Mas vem bem, do nome. E o Casemiro é o Casemiro, não tem como. Assim como a gente olha pro Casemiro, a gente olha pro Thiago Silva. Marquinhos. E aí que eu queria falar sobre o Thiago Silva, porque é um cara que até se especulava que o Milan estava interessado no Thiago Silva, com 40 anos de idade. É um dos melhores zagueiros em atividade com 40 anos de idade no Brasil. O Thiago Silva também está dentro desse radar? O Thiago, talvez você não saiba, porque todo mundo acaba identificando ele com o Fluminense, né? Mas ele foi formado num clube lá do Rio Grande do Sul, chamado RS, que foi o primeiro clube que eu trabalhei. Quando eu paro de jogar, em 2003, eu fico 1 ano e meio lá no RS antes de ir pro Grêmio. E lá que eu conheço o Thiago faz muito tempo. Inclusive, falei com ele esses dias, falo constantemente com ele. Ele é um dos grandes zagueiros do mundo, né? A gente sabe que é uma posição realmente que hoje o Brasil está extremamente bem servido, inclusive com ele. Não tem, como é que eu vou descartar o Thiago ou qualquer outro, faltando aí 7 meses, por aí, 8 meses para a Copa? Não tenha dúvida nenhuma que ele é um dos grandes. E já jogou com o Ancelotti também, né? Já jogou com o Ancelotti. O que eu penso sobre o Thiago, porque ele mesmo já comentou sobre a possibilidade de se aposentar no ano que vem. Só que eu não sou amigo do Thiago para falar sobre isso, ou o que eu vejo de fora. É um cara que se compromete muito nos treinos, é um cara fisicamente surreal, um cara que tem um cuidado físico. Sempre foi assim. Bizarro, né? Além da parte técnica. Como todo torcedor brasileiro, gostaria muito que o Thiago tivesse sua brilhante carreira coroada com, né, um título na seleção. Mas ele fez muito pela seleção. É que, volto ao princípio, né? A gente lembra, muitas vezes, apenas dos que vencem uma Copa do Mundo. Né? Eu trabalho hoje com outro grande zagueiro, um dos maiores também, que é o Juan, grande pessoa, e não foi campeão do mundo. Por conta disso, ele é menos? Não. Ele fez muita coisa. Um cara que jogou muito tempo lá fora, em 2 clubes apenas. E, enfim. Então, também nós carecemos de reconhecer esses grandes atletas que, por um detalhe, como você falou, tanto na Bélgica, né, que a bola que passou do lado do que o Renato chuta, e, enfim, e depois do jogo da Croácia nos pênaltis, por um detalhe, eles não foram, né, não fizeram uma semifinal, quem sabe uma final. Mas eu volto a te dizer que existe um grupo, existe uma base, porque imagina se eu chego aqui e diz, não, tá tudo aberto. Não, existe. Existe uma base de time, existe uma base de convocados e algumas vagas em aberto. Agora, o critério lá na frente que será determinante, talvez seja o momento, né, o nível de experiência ou não, o nível de expectativa. Bom, aí a gente vai ver lá na frente. Essa era a minha outra pergunta, se a gente tem tempo para teste. Já me respondeu. No sentido de tem um moleque que ainda não foi, tem alguém que já foi convocado antes porque assim, a gente vai entrando de Copa e muito se fala da galera vir pro Brasil para ter mais visibilidade. Esse é o grande foco também. A gente vai entrar em janeiro, fevereiro. E aí eu queria te ouvir, Rodrigo, até maio, né? Maio a convocação? Sim, a última. Até maio, o que a gente tem pela frente? Nós temos a data FIFA. Bom, primeiro nós temos a definição da nossa caminhada, né? Perfeito. Que é o sorteio. Depois, em março, nós temos 2 amistosos nos Estados Unidos, Boston e em Orlando. Março, isso. Isso. A gente já tem E vai ser a Noruega? Não. Contra 2 seleções europeias. Perfeito. A gente está negociando e espero que logo após esse sorteio, né, sabendo que realmente não serão seleções que enfrentaremos na fase de grupo, aí já dá para cravar. Tem negociação em andamento para 2 seleções de um nível de exigência
bastante alto, porque você vai entrar naquela reta final. E aí a ideia é, em maio, fazermos um jogo de despedida no Brasil. Maracanã? Possível? Vai depender realmente lá da negociação, presidente, enfim. E mais um amistoso, último, já nos Estados Unidos. Ainda não, a gente não tem local porque estamos esperando ver um local próximo onde ficaremos. Então, mas é isso. Em torno de quatro amistosos, ou mais ou menos. Isso, Perfeito. Com certeza. Então, a gente tem 4 amistosos para formar esse time. Cara, muito pouco, né? Na minha cabeça mesmo, assim. Por isso que a gente fala, uma coisa é a Copa, outra coisa é um ciclo, outra coisa é um trabalho consolidado, né? São coisas distintas. Uma das coisas que você falou de já ir para os Estados Unidos, jogar um amistoso e tudo mais, Ricardo Rocha, que pessoa brilhante que teve aqui, inclusive. Um abraço, Ricardo Rocha, que está assistindo. Ele comentou sobre o 94. Na real, ele comentou sobre o 90. Porque muita gente também que já veio aqui passou pela Copa de 90, e aí a gente estava falando do que deu errado. É isso que você falou, né? Porque quando dá errado, a gente quer entender o porquê. E a gente lembra de quem ganhou e lembra do porquê que deu errado. E todos eles comentaram muito sobre a permissão excessiva de entrada de pessoas, de uma concentração que não existia, de imprensa aqui, imprensa lá, de amigo de familiar, de não sei quem entrando, que incomodou muita gente, um problema de premiação que todo mundo sabe que teve, botando a mão no patrocinador para não aparecer, e que em 94 eles fizeram um pacto para que isso não acontecesse, se uniram muito com Parreira, enfim, com todo mundo ali, e justificaram antes ali os valores de premiação para isso. Por que eu estou levantando esse contexto todo? Para entender de você sobre a preparação para essa Copa do Mundo. A gente tem uma mudança geracional surreal, mas a gente tem um impacto de rede social, de uso de celular, de imagem, muito grande também nos jogadores atualmente, que é uma questão mental. E aí, quais são os cuidados que a gente vai ter para essa Copa do Mundo em relação a esse cuidado mental, psicológico, esse cuidado em relação aos bastidores, de quem entra, de quem não entra, concentração? Quais são os cuidados? Primeiro que a gente já aplica isso na data FIFA. Todas as nossas regras elas já são devidamente estabelecidas. O nosso manual de convívio, os atletas recebem toda a data FIFA atualizado. A gente tem um manual. A gente é ótimo, né? Eu tô dentro da CBF aqui agora. Vamos embora. Tem um manual de convívio, é isso? Claro, por óbvio, como existe num clube, existe na seleção, e todos eles sabem. Porque não adianta você ir lá e comunicar como deve ser, como, né, espera que seja. Você tem que praticar isso. Né? Tem que ser fazer valer também, né? não? Então, assim, não tem qualquer dúvida em relação à premiação. Nós regularizamos tudo isso, né? Já na era do Edinaldo, porém, na chegada do Samir, nós regularizamos e temos tudo isso documentado juntamente com os atletas. Todos eles sabem os valores, enfim. Para a Copa do Mundo nós vamos chegar um pouco mais perto para definir, mas o critério também todos já sabem. Essa discussão ela não existe. Perfeito. Os atletas realmente são altamente profissionais e eles compreendem muito bem como é que funciona todo esse processo. Zero problema. Mas na questão de conduta, idem. Né? Extremamente cumpridores daquilo que a gente pede. Exemplo mesmo. Nós temos o dia que o treino é aberto para os patrocinadores, tem o dia que é aberto para a família, o dia que tem a visitação da família deles por um período curto. Então, assim, tudo é muito bem determinado e cumprido. Então, assim, não vejo isso como sendo algo que lá na frente possa atrapalhar. Primeiro porque não será novidade. A gente já vem aplicando isso desde que a gente chegou. Em comum acordo com eles, eles são sabedores de que isso tudo que a gente tenta fazer é justamente para ter o nosso ambiente o máximo preservado possível. Mas um pouquinho desse manual, Rodrigo. O que tem, o que não tem? Por exemplo, o que tem de restrição? Pode usar celular? Pois é, Sabrina. O manual de convívio ele é interno, né? Então, assim, eu sei que aqui... É bastidor. É bastidor, mas é um bastidor que, assim, tudo que você combina e fala, eu acho que perde o efeito. Perfeito. Então, é importante vocês saberem que existe, que é cumprido, que é aceito e que não tem nenhum tipo de ruído. E porque a gente sempre faz no primeiro dia da apresentação, antes mesmo do treinador, falar de todas as questões
dos treinamentos, eu faço uma apresentação de todo o plano daquela data FIFA, agora já fazendo até a Copa do Mundo, obviamente, né? Na questão da programação, dos horários, né? Das nossas obrigações, nos direitos e deveres, enfim. E é espetacular. O convívio o Ancelotti tem deixado isso claro toda vez que, né, sobre o ambiente. O ambiente é muito bom. O nível dos atletas também, obviamente que é excelente, altamente profissionais, e hoje eles sabem, né, o quanto impacta essa questão da imagem deles, né, pro externo. Exato. Então eles se cuidam. Não, tá tudo indo muito bem. Não é por isso que a gente vai deixar de ser... Mas esse manual ele já existia antes ou foi uma coisa que veio com vocês? Bom, algo já existia, né? Você vai aprimorando, né? Ricardo Rocha criou em 94. Exatamente. Quem sabe? Eu tenho uma dúvida, e aí sobre bastidor, que pode ser contado, porque quando a gente olha para o clube de futebol, a gente vê nutricionista, scout, executivo, dirigente, presidente, jogador, fisiologista, massagista, muito psicólogo. E o que tem de diferente na seleção? A gente também tem a nutricionista, psicólogo, sim. A gente tem o scout, a gente tem o setor de inteligência, por exemplo, nos jogos contra a Argentina. Então a gente estuda o esquema tático, normalmente. Enfim, como são esses bastidores? Não, nós temos os analistas, né? 2 da CBF, tem mais um observador de adversário, né, que veio com o Ancelotti, temos mais um analista que veio com o Ancelotti, o preparador físico, que é o Cristiano Nunes, veio aqui do futebol brasileiro também. Temos nutróloga, temos o fisiologista, né, toda a área de saúde, liderada pelo Dr. Lasmar, pelo Dr. Pagura também para todas as categorias de base, inclusive. Enfim, o staff funciona bem. Uma área onde nós temos um número maior, diferentemente de clubes, é justamente na logística, né? Porque cada apresentação e retorno de um atleta é uma logística única, né? Diferentemente de clube, que você faz em grupo. Então, assim... Cara, porque cada um vai para um lugar, né? Não, cada um chega de um lugar. Chega de um lugar e depois vai para um lugar. Então, assim, e cada atleta tem a sua equipe, entre aspas. Bem entre aspas aqui. Digo, social media, nutricionista, preparador físico ou não. Não, bom, se eles têm lá, né? Lá, seleção, é isso. Nem todos, né? Os clubes, principalmente na Europa, disponibilizam, mas na seleção... É o da seleção. Não, o período que eles estão na seleção compete eles estarem sob vamos lá, toda a estrutura da seleção brasileira, não tenha dúvida. Perfeito. Número de fisioterapeutas, então a gente tem um número, né, de 4 a 5, porque tem que atender muita gente. Isso é constante, né? Enfim, temos a melhor estrutura possível para eles realmente, naquele período, poderem focar realmente no treinamento e nos jogos que a gente tem. Eu quero falar de vida pessoal, ó. Eu quero falar da vida sem ser da CBF de Rodrigo Caetano, mas eu quero terminar com um assunto que é meio chato, mas aconteceu e é importante a gente falar sobre. Eu já sei que você já se pronunciou também, mas aqui a gente está nesse momento para isso, talvez em bastidor, se for conversar alguma coisa com o Ancelotti, sobre a fala polêmica do Oswaldo Oliveira, do Leão, enfim, acerca de técnicos estrangeiros. Inclusive o Oswaldo também já esteve por aqui antes, ele comentou aqui no Basquete também antes, sobre a escolha que ele não queria, enfim. Como o Ancelotti recebeu essa notícia, ou como os bastidores da seleção, a galera ficou impactada ou não com esse tipo de comunicado, de fala, de opinião, se isso chegou aonde não devia, se não chegou, enfim. Ô Lucas, na verdade, o evento, ele não era um evento da CBF, ele era um evento da Federação Brasileira dos Técnicos e eles foram até nós para convidar o Ancelotti a ser homenageado, que era uma oportunidade. Conjuntamente, eles foram pedir o espaço da CBF ao presidente Samir, que tem aberto a CBF justamente para todos esses personagens do futebol brasileiro. Nada mais justo. Conheço demais lá o Mancini, trabalhou comigo em 2 clubes, o Zé Mário e o Alfredo, que são os caras que tocam. E o objetivo era uma homenagem ao Ancelotti, homenagem também aos outros técnicos brasileiros. Bom, no momento que eles expressaram a opinião deles e o evento era transmitido, é claro que gerou esse mal-estar, mas pro Ancelotti zero, ele até brinca, eu até não estava ouvindo muito bem e tal, porque eu estava
de costas e ambos tinham falado com ele antes, né, de subir ali no palco a respeito de experiências, enfim. E é isso que eu falo, ele não levou isso adiante, hipótese nenhuma, o que gerou uma repercussão, eu acho que ela foi negativa para os técnicos brasileiros. Sim. Para o Ancelotti, zero. Porque eu mesmo recebi inúmeras ligações de técnicos brasileiros querendo falar com o Ancelotti, passei o meu telefone para ele, vários. E cabe a nós, já disse isso, e cabe a ele também, respeitar a opinião dos dois. Se tinha mais gente, não manifestou, ok, mas a opinião dos dois, mas que comprovadamente não traduz a opinião nem do povo brasileiro e nem da maioria dos técnicos brasileiros. Então, para nós, assim, assunto encerrado. Eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar com o Oswaldo no Flamengo, um cara extremamente educado, polido, e que deu a opinião dele, tanto que nós ficamos ali no evento, depois saímos porque tínhamos que trabalhar e tal. Quem convidou o Ancelotti para se homenagear foi o Alfredo, Zé em relação à federação. E o Mancini para... Ah, tá, entendi. Inclusive, o Ancelotti se disponibilizou na hora, de imediato, em ser colaborativo. Perfeito. Foi através dele que teve um convite lá pro coordenador da escola de técnicos espanhóis que ele conhecia. E aí a federação fez o contato, convidou 2 que fazem parte dessa federação espanhola de treinadores e estavam lá a convite do Ancelotti. Teve também da Federação Portuguesa, enfim, era um evento que... Aí é o que eu lamento, porque do evento só se fala disso, enquanto deveria se falar de uma série de outras coisas. Perdeu-se. Em resumo, eu acho que o prejuízo disso tudo não foi ao Ancelotti. Ele está acima disso. Ele super feliz aqui, se sentiu homenageado, valorizado e com muitas mensagens de solidariedade. O que eu lamento é que a CBF abriu espaço, o evento veio gente do exterior, muitos treinadores brasileiros das mais diversas divisões e só se falou nisso. A minha frustração é em relação a isso. Porque eu, como executivo, nós faremos um evento para os executivos também, por conta que a CBF traz esses personagens, essas pessoas para dentro, para dialogar, para mostrar como é o funcionamento de todos os departamentos, departamento de competições, marketing, enfim. É importante, porque quem está lá no clube, muitas vezes, não compreende, ou não entende, ou nem sabe que existe esse tipo de trabalho. E a mesma coisa foi para os técnicos. E aí o evento fica marcado por isso. Essa é a minha maior frustração. E tenho certeza que a do Ancelotti idem. É aquilo que eu falo, Sabrina Greenberg? Tá me olhando pra caramba aí? Não, fala aí. Não, eu quero tocar o outro lado de Rodrigo Caetano agora. Eu também. Quero falar do Rodrigo Caetano, jogador. Como é que era? Qual era a tua posição mesmo? Meia esquerda. Tu é canhoto? Não era do nível daqueles que tu citastes aí, os números 10. Mas era 10 também. Mas tem um papo que botou Juninho Pernambucano no banco. Isso é coisa da... Na verdade... Sem graça. Não é, porque existe uma parte de verdade nisso, que eu sacaneava os caras. Aí é brabo. Porque eu conheci o Juninho em 1995 no Sport. E eu chego lá do Rio Grande do Sul e tal, contratado, e o Juninho estava treinador na época. O Juninho jovem ainda, não estava... Sei lá, o treinador não estava... Não tinha batido uma falta ainda? Não estava, sei lá, indo muito com ele. E aí o Juninho ficou alguns jogos no banco, né? Que não era para mim, no caso. Ficou aquela coisa do treinador dando uma implicada com o melhor do time, né? E o Sport naquele ano tinha uma bela equipe. E aí, quando eu vou ao Vasco, eu sacaneava muitos caras de, na brincadeira, zoando. Até porque na hora de trazer, eu digo, olha, já que você ficou no meu banco agora, eu vou te trazer de volta pro Vasco. Vou te dar uma oportunidade. Vou te retribuir. Isso. Tá? Aí ele volta, né? E, em 2011. E aí eu sacaneava toda hora no coisa. Aí tem sempre os 2, 3. Felipe. Felipe, os 2 Filipes, o Bastos e o Felipe Maestro. Aí vai o Ramon. O nosso ambiente era muito bom, então permitia isso. Permitia ficar zoando, mas eles respeitavam a hierarquia. Mas era um ambiente espetacular. Eu acho que o ambiente do Vasco na época superava o tanto de dificuldade que a gente tinha, muito por conta disso. E aí ficou. Eles sacaneavam, mas eles também tomavam
umas pedradas quando tinha que tomar também. Não, muito se fala isso, Rodrigo. Quando, obviamente, hoje seleção, mas quando fala de Rodrigo Caetano na internet ou qualquer um, te associam muito ao Vasco. Pela tua passagem, pelas tuas passagens pelo Vasco da Gama. Como é que você se sente sendo reconhecido assim? Eu me sinto, assim, extremamente grato, orgulhoso, porque foi um momento da minha vida aí de um pouco de coragem, meio que não pensei muito. E ainda bem que não pensei. Porque ao final de 2008, né, início de 2009, eu tenho esse convite do Vasco e eu estava no Grêmio, joguei no Grêmio, meu primeiro importante trabalho foi no Grêmio. E, enfim, eu não me imaginava sair de lá, do Sul. Sério? Não. E aí, muda presidente lá e tal, veio o convite do Vasco. Poxa, meu filho ia fazer 1 ano, meu mais velho, recebeu o convite do Vasco, mas o Vasco era... A mensagem que chegava lá no Sul, mesmo tendo caído, é realmente de um gigante que né? Sim. Aí eu falei, pô, eu tinha 38 anos, eu falei, tá na hora de eu ir para esse desafio, sei lá. Aí pego minha mulher, meu filho, digo, vamos embora. Não pensei muito. E que bom que eu não pensei. Chego aqui, confesso que no início me assustei um pouco. Mas calma, só para ser um pouquinho mais específico e detalhista nisso. O convite foi para que exatamente? Não, para ser o executivo de futebol. Executivo de futebol do profissional. Sim. Perfeito. E quem te convida? Na verdade, na época, o próprio José Hamilton Mandarino, que era o vice-presidente, né? E o Roberto, obviamente. E aí, saudoso Roberto Dinamite, né? Vai também o meu abraço aí, o meu beijo para a família dele. E vim para o Rio, fiz uma reunião, fiz almoço e aceitei o convite. Só que o Grêmio, eu ia para uma Libertadores, o Grêmio era vice-campeão brasileiro. A gente tinha perdido para o São Paulo questão de 2, 3 pontos. E o Vasco na B, e se estruturando, eu lembro, não tinha material esportivo, não tinha... Você lembra? Nossa, o negócio foi a grande oportunidade da minha vida. Aprendi muito e quando você tem dificuldade, você se identifica, você acaba, quando você consegue superar, isso, além do aprendizado, essa identificação com o torcedor vascaíno foi muito grande naquele momento. Tinha sido a primeira queda em 2008. E aí eu tenho que agradecer a todos, né, que me permitiram fazer esse ciclo todo. Eu fico 9, 10 e 11. E aí 11, do mesmo jeito que chego em 9, né, e muito por conta da torcida e tudo, levou o Vasco a ser campeão brasileiro da Série B, e a gente só não fez a final da Copa do Brasil por um jogo, uma arbitragem muito discutível do Gaciba lá, né? Empatamos os 2 jogos com o Corinthians, enfim. Ainda o saldo qualificado, 1-1 no Maracanã, 0-0 lá. Eu brinco que, já falei até naquele ano, tinha que ir para a final o Corinthians do Ronaldo, né? Imagina o Vasco. Enfim, 2010 um ano de transição, muitas dificuldades, mas 11 eu acho que a gente já... Aquilo que a gente falou de seleção, né? De ciclo, aconteceu no Vasco também. Você vai montando, você vai arrumando, você vai ajustando. No início, muita contratação, porque tinha que ter volume. Depois, não, só um pouquinho, 1, 2. Aí vão chegando jogadores importantes, em 11. Juninho volta, Felipe, Diego Souza, Alexandro. Para 11? Éder Luiz. Entre 10 e 11 e tal. Tinha Dedé. Tinha... Mas caras que aceitaram desde o início do projeto, como Fagner, como Fernando Praz. Sim. Né? Depois, Ramon. Lá na frente, chega Dedé, Ramon, Newton. Depois vem Rômulo. Tite. Pô, a Tite passou ali. Então, assim, você vai formando uma base sólida que logo ali na frente você diz, esse time, uma hora, ele vai bater campeão. E bateu o campeão da Copa do Brasil. Não bateu o campeão brasileiro também no detalhe. Pouco. De novo com o Corinthians. Segundo lugar. Né? Aquele jogo contra o Fluminense, inesquecível gol do Bernardo. No último, no apagar das luzes. Apagada das luzes. Então, o Vasco era competitivo. O Vasco passava essa autoestima pro torcedor, né? Então, acho que é um pouco disso. E, enfim, aí saiu pro Fluminense. Graças a Deus a gente conseguiu ser campeão brasileiro lá. Calma. E aí... Calma que aí... Vai, fala. Não, e aí nesse retorno em 14... Perfeito. Que o Vasco cai em 13, já era uma situação meio que de final de mandato, né, do Roberto. E aí foi muito mais assim, olha,
Voltar é obrigação. Tínhamos um time tão bom quanto, até às vezes mais talento reunido, mas o que também me serviu de aprendizado é que a Série B é um campeonato à parte. E aí o Vasco sobe em terceiro. Subiu com certa facilidade, mas subiu em terceiro. Mas se eu for lembrar os jogadores, aí é de Martin Silva, tínhamos na época Guinha Azul, Fabrício, Douglas, meia, Kleber Gladiador, quer dizer, Rodrigo chegou nessa época, zagueiro, quer dizer, em termos de jogadores muito mais acostumados com a Série A, talvez, né? Sim. Enfrentaram essa dificuldade. O Sentimento Não Para começa em 2009? 2009, né? Era disso que eu ia falar também. Em 2009, como tinha sido a primeira, como tinha sido toda uma situação, e até 2011 o título, foi um período de reconstrução onde a torcida abraçou muito, né? Não que a torcida em algum momento não tenha abraçado, mas criou-se o slogan e criou-se uma movimentação da torcida para realmente voltar a disputar. E em 2011, disputa. E ganha o campeonato da Copa do Brasil e acaba perdendo. Você sai em 2011, né? Final de 11. Isso. Então você não participa em 2012 da questão da Libertadores. Não, mas era o mesmo elenco. Era o mesmo elenco, era disso que eu ia falar. Mesma base, o mesmo treinador. E a derrota pro Corinthians em 2012 de novo. Eu acho que aí essa interrupção do final de 12 eu acho que trouxe os prejuízos para os anos seguintes, porque ao final de 12 muitos jogadores saem, né, por quebra de contrato ao final do ano. Então tudo aquilo que você constrói ao longo de 4 anos, recomeçar é duro. É o que eu falo, margem de erro vai lá em cima, enfim. E muito por conta disso. Lembrando também que em 11 o Vasco foi semifinalista de Sul-Americana. Sim. Nós fomos jogar lá perdemos para o campeão, né, que era a Universidade de Chile, do São Paulo, naquele ano. Que tinha a base da seleção chilena. Vargas. Não, era. O que jogou no Internacional, o segundo volante. Eles tinham a base do time toda. Tinha o tal do Lorenzetti, que eu lembro. Lorenzetti. Então, assim, empatamos um jogo aqui em São Januário, 1-1, né? A gente estava ganhando, aí foi para lá. O Fagner foi expulso no primeiro tempo e perdemos 2-0 o jogo. Mas, assim, talvez o Vasco não tinha condições de atacar 3 frentes, né? Assim, 3 campeonatos para bater campeão. Mas isso que eu te falo, chegou em todas, né? Foi campeão em uma. Disputou, né? Pô. Era o que faltava antes. Talvez hoje seja o que falta pro Vasco. E aí, já trazendo pra realidade, uma opinião minha. Falta isso pro torcedor do Vasco, sentir que dá. Sim, de que é possível, né? Exato. Tem essa questão do orgulho. Exato. Torcedor vascaíno, cara, é claro que ele quer ganhar, mas ele quer se sentir, é o que eu percebo, e talvez por isso a identificação, ele quer se sentir assim, olha, é possível, eu tenho time, eu vou disputar de igual com esses caras, eu quero ter esse orgulho. E é um torcedor que sofre muito pelos rivais. A gente vê o Flamengo na forma como o Botafogo ganhando recentemente, o Fluminense também. E é um time... Mas não existe fórmula mágica. Quem se estrutura antes, se organiza antes, colhe antes. Isso aí não tem mágica. Rodrigo, você projeta uma CBF longa, né? Mas assim, o que o torcedor do Vasco quer você amanhã? Quer você... convite do Vasco já, ano passado. O Pedrinho falou comigo, sim. Na verdade, foi logo após a Copa América. Houve ali uma possibilidade de interrupção do trabalho, mas obviamente que eu tinha um contrato e eu sempre zelei muito por cumprir os meus contratos. Cumpri em todos os clubes, menos o Flamengo. Foram 3 anos e meio no Flamengo, era para ser 4. Enfim, e todos os clubes eu saí por fim de contrato. E agora eu tenho até a Copa do Mundo. Espero que a gente possa fazer uma grande Copa. Eu não sei ainda não sei, né, o que o presidente Samir deseja, nível de futuro. Mas o que eu posso te dizer, Sabrina, o meu carinho é recíproco, né? Isso não tem a menor dúvida. Recebo isso diariamente andando aí no Rio, por onde a gente vai. E olha que já 11 anos que saí a última... 2014, né? 2014. 11 anos, vai fazer 12 anos. Bastante e a galera tempo. te identifica muito. Isso vale muito a pena. Mas eu não tenho como precisar, né, até quando vai ser essa minha missão na CBF, que é uma missão muito importante na minha vida também. Rodrigo, para quem não viveu os bastidores disso com você no Vasco nesse período, e quem está te assistindo e te ouvindo agora, que não conhece muito o Vasco e tudo mais,
consegue associar as coisas de que você entra quando o Eurico não tá e você sai quando o Eurico tá ali. Como é que era a tua relação com o Eurico? Então, o doutor Eurico, ele era presidente do Conselho dos Beneméritos, na época em que lá estive, né? Depois ele volta como presidente, né, para a gestão de 15. Sempre foi muito respeitosa. Ele, mesmo com as questões políticas, sempre separou bem o que era política e o que era o futebol, né? Então, eu não lembro de nenhuma crítica, de nem nada em relação ao trabalho, porque ele... eu conheço, né, e conheci muito bem os filhos dele, né, principalmente o Álvaro e o Euriquinho, que sabiam, né, o que a gente vinha enfrentando de dificuldade, o que eles queriam era o melhor para o Vasco, né, assim como o pai dele. Então via na gente ali no departamento de futebol representantes disso. Acima de tudo ele era Vasco. Sim. Né? Então as questões políticas eu nunca me envolvi em clube algum que eu passei, e eu acho que ele tinha... Obviamente que da minha parte, muito respeito por ele, história e tal. Mas eu acho que ele tinha um respeito, ele tinha esse reconhecimento de que a gente estava ali fazendo um bom trabalho mesmo. Mas por que você acha isso? Em algum momento você sentiu isso? Não, eu sempre senti respeito da parte dele, todas as vezes que falamos na época, que cruzamos. Sim, e também era manifestação também que tanto o Euriquinho e o Álvaro me falavam. Né? Eu quero falar do Fluminense ainda, mas então por que você sai do Vasco e vai para o Flamengo? E como foi esse período inicial no Flamengo, saindo do rival? Então, foi por conta disso, né? Teve eleição no Vasco, aí, obviamente, houve um desejo, né, do Dr. Eurico de mudar. Enfim, o meu contrato também se encerrou. E eu fui comunicado que não permaneceria, ou que não estariam nem contando com essa possibilidade. E aí, acho que menos de 2 dias depois, eu tive um convite, tive reuniões com o Flamengo e, obviamente, que aceitei. Outro clube gigante e uma experiência bárbara de um trabalho, vou te dizer assim, parecido no início lá do Vasco em termos de dificuldades, mas já muito melhor estruturado, mas também com esse plano, né? Um plano de que, olha, tudo aqui vai ser rigorosamente conforme o orçamento, mas a gente sabe onde estamos e onde a gente quer chegar, e por isso que eu falo, se organizou antes, se preparou antes e hoje o clube de maior receita, de maior investimento, de melhor elenco do futebol brasileiro. Sem dúvida alguma. Você acha que isso começou a ser plantado quando você chega? Não, antes de mim. Antes de mim. O presidente Bandeira chega em 2013 e na época, né, se formos falar de departamento de futebol, teve o Paulo Pelaipe, depois teve o Felipe Ximenes um período, e aí que eu chego em 15, entendeu? Esse trabalho é anterior à minha chegada. Eu dei continuidade, é claro que fiquei mais tempo lá, mas era algo que não tinha como dar errado. O Flamengo sabia o quanto devia, queria pagar, né, o seu passivo, e de uma arrecadação que ela é ilimitada, né? A verdade teve a venda do Vini, né? Teve, mas a venda do Vini já é um pouquinho mais pra frente. 2017. O Bandeira teve aqui também. E 17, ele foi vendido e entregue em 18. Porque ele tinha 17 anos, exatamente. A minha cabeça, ela é sobre... Eu perguntei isso pro Bandeira, qual foi o segredo, o que foi feito. Ele falou, trabalho. Eu concordo, entendo. Mas na prática, a gente tinha um clube, eu fui pesquisar também, 750 milhões, ele saiu com 360. Eu acho que disciplina. Disciplina financeira. Porque trabalho, todos os clubes tentam trabalhar. Agora, quando vem o resultado adverso, pressão da torcida, e que você deve, e aí faz algo fora do orçamento, isso era inegociável na época. Eu acho que a galera comprou o barulho, né, Rodrigo? Tinha que gastar dinheiro dentro do orçamento. Nós fazíamos as reuniões com vários desses integrantes que deram continuidade, né? Estou falando de BAP, de Landim, de muitos desses. E eu lembro que o valor de investimento inicial era baixíssimo e depois passou a ser o que vender pode reaplicar, entendeu? Então já estava começando a equilibrar. Mas era uma disciplina financeira e um plano de negócio que tinha que ter, eu acho que todos esses... Porque, claro, o presidente Bandeira, um querido amigo, teve muita disciplina para liderar isso, mas tiveram outros que fizeram, depois acabaram sendo, né, presidentes aí. Que esse grupo teve muita coragem.
Não é fácil você chegar para milhões e milhões de torcedores e dizer, poxa, realmente eu perdi, eu cheguei em 10º no Campeonato Brasileiro, mas eu vou investir no centro de treinamento, agora eu tenho que pagar a minha dívida onerosa. Seguir com essa convicção é para poucos. E isso foi tudo muito claro, né? Então, comunicação. Isso mudou tudo. Porque a sinceridade, né? Exato, ele diz, não vamos ganhar, mas estamos construindo lá para frente. É isso. Para um dia ganharmos sempre. Exato. Né? Amém. Ganharmos sempre, o que eu digo é chegar sempre. Porque disputar sempre. Pô. Mas aí, Rodrigo, eu venho numa outra dúvida, assim. Como que é esse processo de contratação de jogador, né? Onde você entra? Como que você convence sem dinheiro a trazer um jogador para um clube? Não, sem dinheiro é muito difícil. É muito difícil. Mas nem tudo é dinheiro, né? Não, mas assim... não, eu entendi. Você tem uma camisa, você tem que convencer que é uma grande oportunidade... Né? Se eu falei que para mim foi uma grande oportunidade para o Vasco na Série B, muitos desses jogadores não eram conhecidos naquela Série B, mas muitos. Mas tinham talento. E aí naquela época você observando, o Vasco era o diferencial na B, então constitui ali uma boa base. Aí na questão que hoje, eu penso que hoje, já com os clubes, né, melhor estruturados, a diferença vai da infraestrutura física que você oferece para o jogador, a capacidade que ele tem de potencializar, né, o seu desempenho. Principalmente, você pode não ter o mesmo dinheiro, mas você tem que cumprir com o que você combina. Quando você, clube, né, acaba tendo atrasos em relação aos jogadores, porque hoje isso já é inegociável, não é como antigamente. 1, 2 meses... Não. Hoje, antigamente isso era de 20 da Série A, 19 atrasavam. Hoje dos 20 da Série A, talvez 2 atrasem. Então, assim, inverteu isso. Então você vai, mesmo com camisa, se você não cumprir, e aí não é cumprir só com o atleta, é cumprir com a gente, porque o empresário, na hora de tomar a decisão, ele vai também onde ele sabe que paga certo. E aí... na época essa de Flamengo, é que a gente, né, levando os jogadores e tal, ainda não podendo levar sempre os que a gente queria, mas alguns empresários ligavam dizendo, Rodrigo, algum problema aí com o Flamengo? Eu digo, não sei, já está com problema? Tá falando, não. É que daqui a 5 dias, né, vai vencer o meu comissionamento, a minha nota, e me ligaram para eu emitir a nota. Isso é verdade, FB? Ou é pegadinha e tal? Os caras não estavam acreditando. Então, também é uma construção de credibilidade. Sim. Acabou que começou a pagar. Nunca precisei negociar comissionamento. Isso era negociado já pelo departamento, porque era uma regra clara. Vai ser assim, é esse o percentual, será pago dessa forma, e cumpria. Aí eu te pergunto, clubes, hoje, né? Citar os dois, o Flamengo, o Palmeiras, por exemplo. Um jogador que está para voltar da Europa. E observe que cada vez estão voltando mais jovens, né? Numa idade, na idade média de 25, 26 anos, você já viu os caras voltando, né? Vide aí Vitor Roque, o Paulinho que eu consegui levar para o Atlético também numa... Enfim, o Atlético não tinha esse dinheiro, mas tinha a credibilidade, que eu tô te falando, né? De um Hulk e tal. Esses caras começam a voltar, porque a remuneração... Uma coisa é você jogar lá no Real Madrid, Barcelona... no Atlético de Madrid, outra coisa é você jogar na Inter, Roma e Milan. Então o futebol brasileiro já está competindo com os outros clubes. Um jogador de ponta, ele já não sai para um time médio lá para ficar tomando pancada e receber a mesma coisa ou até menos. Então ele já fica. Então, o que eu quero te dizer com isso? Esse é um diferencial. Porque aí quando bate essa coisa, vamos ver um projeto no Brasil, sempre vai acabar convergindo naqueles que não só remuneram melhor, mas que também cumprem. Então, isso aí mudou hoje. O futebol brasileiro hoje tem essa exigência. E aí é um diferencial para o executivo estar num clube que honra. E aí facilita a tua vida, né? Mas muito. E não é orçamento que eu estou falando. Não é o valor. É cumprir o que você combinou. Porque senão você fica ali equilibrando os pratos, colocando energia nisso e não colocando, muitas vezes, o teu olho naquilo que é fundamental, que é o ambiente, que é seu suporte.
de atletas e comissão e tendo que gerenciar com o mercado repactuações, entendeu? Você acaba... Perfeito. Qual foi a negociação mais difícil que você fez, Rodrigo? Difícil. Pode falar uma por time, né? O Flamengo foi igual. Não, muitas foram difíceis. Guerreiro foi tranquilo? Arão. Dificílimo. Difícil, Guerreiro? Flamengo quase todas foram difíceis. Eita, filho. Porque era um início ainda de convencer, né? Esses dias eu falando com o Diego Ribas isso. Diego. Nós fomos algumas vezes a São Paulo apresentar o projeto. Porque ele tinha mercado lá, ele tomou a decisão de vir. Ele também falou a melhor coisa que eu fiz, né? Em aceitar aí esse convite. A do Guerreiro foi complexa, porque ele campeão mundial com o Corinthians. Convencer ele a... Né? Não, toda negociação ela tem seu grau de complexidade. Esquece, independentemente de tamanho. Em contrapartida, é uma coisa que me realizava quando eu estava em clube. Era você, assim, de, poxa, cumprir todo o rito, né? Depois do contrato assinado, porque eu nunca fui de falar antes, nunca deixei de divulgar antes, porque já vi muita coisa. Então, você fechar todas as pontas e realmente você ter o atleta contratado que você deseja, ou então que encaixou no perfil desejado, é uma conquista fora do campo, né? Então, pra gente que trabalha nisso, como se você estivesse fazendo gol, exatamente. É o gol do executivo. Mas aí quando tu vê ainda mais o cara dentro de campo, dando certo, em alguma situação... É claro que hoje, né, você tem uma puta de uma pesquisa anterior, né? Você tem um manancial de dados. Mas, volto a dizer que a gente nunca deve se equivocar em algo que é primordial. O futebol ele não é uma ciência exata, ciência humana. Você... No final das contas, você está contratando e mexendo com gente. Sim, não é número, né? Ele pode ter tido um histórico espetacular dali para trás. Se no teu clube ele não se sentir confortável, não tiver a melhor ferramenta de trabalho, acolhimento, ele se sentir valorizado, tudo que ele fez para trás não vale. Ele começa do zero ali. Então, a tua tomada de decisão, você deve levar em consideração, né, todas essas variáveis. Mas saiba que dali para frente... Você tem que ser, como gestor, alguém nesse processo de liderança para que dê certo. Porque daí não adianta nada. Senão, né, Sabrina, eu contrato o jogador dos sonhos, torcida ama e tal, eu vou para casa. Não, meu compromisso é muito maior. Porque sou eu que negociei com ele, com mulher, com pai, com filho, com tudo, e convencer ele a estar ali. Meu compromisso só aumenta. Perfeito. Só aumenta. E por isso que eu digo, o pessoal acha que executivo é contratar, então fecha a janela, vou para casa. É muito mais desafiador o pós. Caramba. Vai muito. Ainda mais um estrangeiro, talvez. Não, ali, enfim. Tudo, jovem. Tudo. Você tem que estar atento a todos os movimentos para saber se ele vai conseguir entregar aquilo que, né, você deseja. É comprometer todos os profissionais, é saber que realmente aquilo que você combinou no contrato está valendo. Porque imagina, o salário do cara atrasa, a luva do cara atrasa e eu não tô lá. Eu tenho que estar lá até para dar uma notícia ruim para ele. Claro. Meu amigo, vai dar problema esse mês aí, mas sou eu que tenho que dar, porque fui eu que sentei com ele. Mas isso passa desapercebido. Por isso que eu falo que a nossa função ela é muito complexa, ela vai muito além do que montar time. Se você não tiver a capacidade de liderar, não for transparente, esquece. Os caras não confiam. Assim como não confiam num treinador que não consegue convencê-los de que é o melhor sistema, de que você pode fazer aquilo lá, que vai dar certo. Se não convencer, esquece. E depois também você vai fazendo o seu nome também, né, Rodrigo? Tipo, se o Rodrigo falou que vai dar certo, vai dar certo. Tipo, o próprio dirigente, ele também tem esse nome dele que ele vai construindo. Você carrega uma credibilidade. Exato. Muitos desses jogadores que às vezes você consegue repatriar, o próprio agente diz, poxa, que foi um caso no Atlético. É um caso até contado pelo próprio Hulk, né? Que a agente dele, a Marisa, tinham outros clubes interessados, e eu insistindo, ela falou, pô, se o Rodrigo tá lá é porque o projeto tem tudo para dar certo e vai dar. Vamos para lá. E foi mais ou menos isso. E eu tinha chegado fazia um mês e pouquinho. É o outro clube que você é muito identificado. Muito. O Galo, e é o Galo multicampeão, né? Graças a Deus, 2021. Exatamente. Ganhou tudo com o Hulk chegando, jogando fino da bola. Outro cara muito importante na época, que também eu já conhecia os agentes, tinha tentado levar ele para o Inter. Acabou que não foi, Nath Fernandes.
veio do River, saiu do River Plate numa situação onde ele era extremamente confortável. Enfim, casos assim fazem a diferença, né, numa trajetória. E também foi outra coisa muito bacana. E momentos assim que a gente não esquece, né? Você não esquece quando perde, a frustração, não esquece quando ganha também, né? O tempo que lá em 2011 o Vasco campeão da Copa do Brasil, atravessando o Rio de Janeiro, o atraso do Fluminense em 2012, que nós tivemos um problema no voo e acabou que andamos aí pelas ruas do Rio de Janeiro, o campeão brasileiro voltando lá de Presidente Prudente, na madrugada, porque um voo que deu um problemaço, não sabia se descia ou não, enfim. E essa de 2021 com o Galo. Porque a gente é campeão na Bahia, né, em Salvador, chega no aeroporto e praticamente 3, 4 horas demorando para chegar onde estava, né, a festa esperando. Era dia já. Caramba! E o trajeto de pessoas assim, né, de mais idade, novos. E aí a gente olhava e dizia, pô, esse cara não viu, esse cara tem menos de 50 anos, não viu o Atlético ser campeão brasileiro. O cara tá acordado aí na madrugada. O moleque ali nem imagina. Tá vivendo um mundo que o outro não viu, porque, né? Sim. Então, assim, são coisas que marcam demais. Eu não estava no Galo quando foi campeão da Libertadores. E lá da time do Ronaldinho e tal. 2013, né? Mas ter um hiato de 50 anos num clube com a história do Galo e com a torcida. Por isso que também tem uma identificação, né, com o Vasco. Lembro de torcida, eles são muito apaixonados, assim, nos momentos mais difíceis eles estão lá. Vai ter guerra de foice. O dia que o Rodrigo falar que ele não vai estar mais na CBF, vai ficar indo e atleticano. Não, tem mais um que ele falou, isso eu concordo muito, mas tem mais um que ele falou que não tem, que tem muito tempo. Você falou de 50 anos, o Internacional tá desde 79, né? A gente tem o maior jejum de clubes grandes, se eu não me engano, de títulos inacreditável. Nacionais. É o Internacional, e é um grande gigante. Colorado, né? E é gigante. Minha passagem por lá também bateu na trave, eu acho que é por isso que quase foi campeão da Copa do Brasil. Perdemos para o Atlético Paranaense, também vice-campeão brasileiro, 3º lugar no brasileiro também, foram 2 anos e meio antes de eu ir para o Galo, também por mudança de presidência. Me deixa triste, assim, em geral, o futebol gaúcho, né? Nesse ano e nos últimos anos, né? Enfim, é como eu falei, se você prepara bem, se estrutura bem, você constantemente está em cima. Perfeito. Quando você tem essa coisa de um ano ser espetacular, você não sabe às vezes nem o porquê que você teve lá, né? Então, eu lamento muito porque clubes gigantes que foram aí os primeiros, né, maiores campeões, né? Tanto, sim. Pô, o Grêmio ganhou Libertadores da América, Internacional tricampeão brasileiro na década de 70, quer dizer, intercampeão mundial. Se a gente olha para a década de 2000 ali, o Grêmio e o Inter eram imbatíveis, assim. Eram muito difíceis. O Grêmio, inclusive, contigo, foi vice-campeão da Libertadores. Com aquele Boca que aí... Não. Aí, meu ali amigo, não tinha como. Aquele Boca ali não tinha como. Não tinha como. 3-0, 2-0. Mas disputou, estava na final. O Inter campeão do mundo. Tirou um Santos espetacular na época, o Santos que o Vanderlei era o treinador. Então, se a gente olha para esse período, ir para o Sul era complicado. O Campeonato Brasileiro, quando descia, dava aquela maquiada. É verdade. Na década de 2010, agora, 2020, isso desceu, isso caiu muito. Teve o Grêmio, né, do Renato. 17. Enfim. Mas, assim, tipo, um campeonato nacional de, né, uma liga que a gente chama lá fora de pontos corridos, Lucas, ele requer uma estrutura... Nossa, e aí eu acho que paga um pouquinho a conta as extremidades no nosso país. A questão da logística, ela pesa. Perfeito. Se você for pegar nos pontos corridos, quem foi campeão brasileiro dos pontos corridos fora de Rio e São Paulo, Atlético e Cruzeiro. Fora do eixo é muito difícil, né? Não, se tornou mais difícil. Se tornou. Porque você exige regularidade, você tem um número maior de competições simultâneas, né? Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil juntas. Lá atrás, nas décadas que tu citaste, não era assim. E o Campeonato Brasileiro tinha o formato dos mata-mata. Então, quer dizer, essa questão, né, da geográfica, ela não era
assim, preponderante. Sim. Agora, é só você ver a distância percorrida. E são 2 dias, né, de preparação. 1 dia e meio. Porra. E a gente tá falando, por exemplo, agora vai ter jogo em Belém. Agora, imagina isso no Rio Grande do Sul. Tu sobe, tu vai pra Belém, depois tu desce pra jogar contra o Galo. Então, Contra aí... o Galo, contra o Grêmio. É aí que você... O problema que a gente sempre fala, e eu tive em clube, e até o pessoal entender que você ter o voo fretado não é luxo, é necessidade no nosso país. É que nós não temos uma cultura do fretamento no nosso país, né? Lá na Europa, esquece. Os caras nem imaginam viajar num voo comercial. Né? Os aeroportos são preparados, tem o local exclusivo para isso. Mas eu sei que hoje nós temos metade dos 20 clubes da Série A já voando de voo fretado. Senão, sem dúvida alguma. Então, essa é uma vantagem competitiva. Na hora lá também, no Galo, falar, aqui nós vamos viajar só de fretado. Tem uma série de questões que eu vendia o pacote positivo. E é verdade. Mas como convencer em algumas partes. Mas é como tu citaste aí, Lucas. Olha só, não é o jogo em Belém, é o depois de Belém que vai ser o problema. Onde será? E aí tu tem que pegar frio, calor. Não, porque tu não tem tabela que comporte tudo isso. Por exemplo, vou sair de Belém, vou jogar em Fortaleza, Bahia, não existe isso. Não existe essa possibilidade. Você não consegue encaixar todas essas combinações, entendeu? Eu vi muito o Volta Redonda, por exemplo, que caiu pra Série C. O Volta Redonda jogou a Série B, o Campeonato Nacional, gigante, e tinha que sair de lá, não tem aeroporto, gente. Ele tinha que sair de Volta Redonda, vir pro Rio de Janeiro. Não. E aí vinha pro Rio de Janeiro e ia pra lá, enfim. Eu joguei em 1996 no Juventude, Campeonato Brasileiro. Mesma coisa, a gente se preparava, nós vamos pro aeroporto aqui, mas provavelmente vai estar fechado e nós vamos ter que descer para Porto Alegre. Então, você ia para um aeroporto, mas partia de outro. Isso é muito complicado em relação à logística, né? Eu tenho uma dúvida, rapidinho. Quando você viu o Diego Ribas lançando a bola pro Gabigol contra o River Plate 2019, tu se sentiu parte? É uma dúvida minha, assim. Porque você participou de 3 anos e meio, né? Do Flamengo naquele período. Então, quando você vê o Flamengo hoje, ganhando o que ele ganha, ou quando você vê o Flamengo a partir de 2019, tu tem um orgulho ali de tipo, fiz minha parte? Assim, muitos daqueles jogos... Diego Alves chegou na época que a gente estava. Ribas, Arão... Rodinei, Everton Ribeiro. Rodinei. Uma boa turma. Mas, assim... Cara, a gente começou falando sobre essa questão, né, do não protagonismo. É minha obrigação isso. É nossa obrigação dar sequência. Tiveram aqueles que me antecederam, eu dei a continuidade, e aqueles que deram continuidade depois. É muito difícil formar um time campeão. Você não consegue formar do dia para a noite todos os astros se alinharem para que você ganhe o campeonato. Cara, é uma construção muito difícil. Em contrapartida, o inverso é muito rápido. É muito rápido. Você, se fizer um trabalho ruim, você errado, desmontar. Né? O destruir é mais fácil, é mais rápido que o construir. Muito, mas muito. Então, assim... Porque, assim, não é só de glória, né, não. Rodrigo? Tipo, por exemplo, o Conca no Flamengo. Foi uma dor de cabeça para você. Levamos ele, enfim, né, na esperança, né, que ele fosse recuperar totalmente. Não estava totalmente recuperado, infelizmente. Cara bacana, do bem, mas infelizmente uma questão clínica, né? Mas assim, tiveram muitos que deram errado. Isso eu não tenho dúvida, mas eu digo assim, o ciclo de um clube campeão ele não é feito por uma pessoa, por poucas mãos. São muitas mãos. Entendeu? E às vezes, e o que eu quero dizer no inverso, é que talvez um trabalho ruim de uma determinada pessoa, você desmonta o que vinha sendo construído, entendeu? Um braço pode destruir, né? Muitos braços são necessários para te tornar campeão e pouquíssimos para te destruir um processo. Perfeito. Você comentou em off também, acho que seria maneiro a gente falar. A tua identificação com o Vasco foi difícil no início no Flamengo em relação a isso? Foi um pouco por conta disso, né? Sair direto de um rival, enfim, e um rival que eu tive muita identificação. Mas assim, eu sempre dei minha vida pelos clubes que eu trabalhei, mas a minha vida, eu joguei no Grêmio 12 anos, entrei com 10 anos na escolinha, saí com 22, trabalhei mais 4 depois. E fui trabalhar no Internacional 10 anos depois. Eu achei que isso tinha, para mim, era um motivo de orgulho, o convite do Inter. Vou trabalhar lá é muito polarizado, você não tem noção. E mesmo assim ninguém esquecia.
Quando perdia, diziam que eu era gremista. Pô, e a minha família sofrendo, chorando, e, enfim, né? Por uma derrota, por aquela final de Copa do Brasil dentro do Beira-Rio, quer dizer, a gente incorpora de tal forma, cara, que o que fica depois, quando você sai, é uma maior identificação com esse e aquele que realmente te acolheram melhor. Mas lá, esquece, a tua vida depende daquilo ali, e isso foi em todos. É o trabalho, né? Mas é difícil o torcedor entender isso. É muito difícil. É mesmo, né? É treinador xingado, jogador xingado, juiz xingado, dirigente também é, né? Mas eu acho que é o mais xingado, né? Olha, mais xingado é forte. Pô, tu não acha? Você não acha que não? Tu Em acha? que momento que a culpa não é da diretoria também? Tô falando em geral. Hã? Que não é quando ganha. Quando ganha não é culpa. Ah, não, é culpa também. Não, deixa eu... A culpa é boa, no caso. Não, eu não. Não. Quando ganha, alguém ganha. Quando perde, é o diretor primeiro. Isso é assim. É. Não, o treinador, não. Não. Mas o treinador. Mas é a escolha Não, da diretoria, o não. treinador. O que eu quero dizer é o seguinte: o treinador, quando ganha, ele ainda tem mérito. É reconhecido o mérito. Tá. Mas quando ganha, você não vê o reconhecimento da diretoria. Esquece. Não fez mais nada que obrigação. Não atrapalhou. É verdade. É verdade. Não atrapalhou. É verdade. É isso. Mas quando perde... Não, quando perde, esquece. Mas a vida é como ela é. Mas já sofreu com isso? Já sofreu no sentido... Muito. Não, mas agora já tem muitas cicatrizes nas costas, né? Já. Mas chegar a não sair de casa, Rodrigo? Não, mas eu nunca... quando perde, quando tu tá no momento, eu não saio de casa porque eu não quero sair de casa. Eu não me sinto bem para sair de casa. Isso foi sempre assim, independentemente de clube. É por isso, é uma questão minha. Não porque eu vou dizer, não vou sair de casa por receio. Não. Eu fico mal e não consigo. Mas você já chegou a ser xingado na rua? Tipo, tô andando no shopping, as pessoas te xingarem? Poucas vezes. Poucas vezes. Sempre muito respeito. Eu acho que eu conseguia passar a mensagem de que eu estava fazendo ou tentando fazer o meu melhor. Então, assim, pouquíssimas vezes. Difícil, né, gente? É difícil. Você falou que é muito difícil construir, e eu concordo, obviamente, né? Quem sou eu para discordar? Você chega em 2012 no Fluminense. Isso. Foi pouco tempo para construir. Na real, já tinha uma base muito grande Muito, naquele período. Tinha. Em 2012 é Abelão. Abelão Isso. chega no Fluminense. O Abel, acho que o Abel já tinha chegado em 11, né? O Fluminense tinha sido o terceiro lugar em 11, classificou para Libertadores. Atrás do Vasco, exatamente. 2012 acaba perdendo pro Boca Juniors Isso. na Libertadores. Que acho que a gente foi roubado lá no jogo de ida. Um pouquinho, né? Só um pouquinho, isso é normal. E a gente tem uma máquina surreal. Recentemente, talvez, em relação a nomes, um dos mais fantásticos da história do Fluminense ali. A gente vê o Fred, o Deco, o Sobis, Wagner, Jean, Edinho. Dá pra falar, dá pra escalar. Cavalieri, Bruno, Gum, Leandro Eusébio, Carlinhos, Edinho, Jean, Thiago Neves. Tinha Diguinho. O Diguinho chegou a ficar no banco do Jean depois, né? Que ele voltou. Rapaz. Wellington Nem. Wellington Nem jogando muita bola. Wellington Fred, Nem, Deco, Fred. Thiago Neves. Rafael Moura. He-Man no banco. Tinha essa turma. E tinha essa turma. Você trouxe uma grande parte dessa turma. E como é que foi contornar esse elenco tão estrelado? E muito talento reunido, né? O Abel, sua capacidade de gerir impecável. O Fluminense também, por conta muito da patrocinadora, né? Celso. Dr. Celso, saudoso e realmente uma perda enorme para o futebol. Um cara que eu acho que ele quebrou muitos paradigmas, não só no Fluminense, mas no futebol brasileiro. Aquilo que a gente vê hoje de investimento, né, de retorno de mídia, ele ele era um visionário, fez muito, tricolor realmente de coração. E então o Fluminense na época ele conseguia atrair por isso, por conta da credibilidade também, né, da patrocinadora, né? Então a reunião, todos queriam trabalhar em algum momento no Fluminense. E aí antes já tinha passado o Romário, um monte de gente. Então ele recuperou isso, né? E o Fluminense não tinha ainda na época nem o CT, eu peguei o projeto, o início. Então ainda estava desenvolvendo essa questão da infraestrutura física. Mas que em 2 anos, né, foi campeão. Lembremos que foi campeão em 10 e em 12, né?
E em 11 foi terceiro lugar. A reconstrução do Fluminense com o Celso Barros, e acho que a torcida do Fluminense hoje absorve muito isso, vem desde a Série C, o quanto ele consegue, com a Unimed, reerguer o Fluminense, obviamente com Parreira, com a ajuda de todo mundo que comprou aquele barulho em 2000, 99 no caso, e aí consegue reerguer, e aí traz esses grandes nomes em 2004, 2005, 2004 não deu tão certo, 2003, e aí vem Copa do Brasil 2007, final de Libertadores 2008, final de Sul-Americana 2009, o time de guerreiros, Frederico, Chaves Guedes, 10 brasileiro, 11 acabou não ganhando, mas brigou. Terceiro lugar brasileiro, Libertadores chegou também. E 2012 deu tudo certo, graças a Deus. Vamos brincar? Vamos brincar. A gente tem algumas brincadeiras, Rodrigo, que a gente deixa pro final. Brincadeiras simples, tá? Quem jogou mais? Tô brincando. Não, mentira. Brincadeiras simples aqui. Nem mal vídeo, não tô brincando, nada a ver. A primeira brincadeira se chama Bast Feelings. Você pode deixar só nele. São alguns momentos da sua vida que a gente quer que você traga de lembrança quando a gente te perguntar. Então, quando a gente te pergunta um momento de felicidade, traz pra gente. Já? Profissionalmente? Isso. Eu acho que são esses, sem dúvida alguma, os títulos que ficaram na minha memória, né? Tanto no Vasco, no Fluminense e no Galo. Os 3 títulos nacionais. E um momento de tristeza? Cara, aí, momento de tristeza, quando eu ainda jogava, eu tive uma lesão muito importante. Eu tinha 27 anos e eu ia me transferir para a Europa e acabei quebrando a perna ali. Foi um divisor de águas para mim, como atleta, né? Então, essa marca ainda fica. Não só na perna, mas na cabeça ainda. Infelizmente. A lesão foi muito grave. Eu acabei fraturando fíbula, perônio, enfim, tive que passar por cirurgia. Caramba. E já numa idade que era a hora. E aí tua carreira acabou aí? Não, ela praticamente declinou aí, né? Eu tive que rodar por clubes menores e parei já com 33, né? Enfim, mas fica aquele gostinho de que podia ter ido mais. Um momento de arrependimento. As coisas deram tanto certo na minha vida que eu não tenho. Nenhum arrependimento? Nem. Faria tudo de novo? Todas as decisões, eu disse assim, às vezes elas não muito pensadas, mas no fim das contas me deixaram grandes memórias. Perfeito. Um momento de dever cumprido? Ainda não tive. Eu espero ter esse dever cumprido ano que vem. Eu acho que aí sim seria um sentimento de dever cumprido, né? Poder participar de uma Copa em que o Brasil será campeão. Um momento de ousadia? Barra quase irresponsabilidade foi essa que eu contei para vocês em 2009, aí, que eu saio com a minha família, o meu filho de 1 ano, saio do Grêmio e vou pro Vasco, assim, sem meio que entender muita coisa, e que eu agradeço até hoje ter tido essa ousadia na época. Um momento de saudade? Cara, eu tenho saudade, obviamente, da minha família que fica no sul, numa cidade pequena e que cada vez menos eu consigo vê-los, né, por conta dessa profissão. Então essa saudade carrego comigo. Vou vê-los agora no final do ano, enfim, mas é muito pouco perante tudo que a gente vive na infância, né? Isso faz falta para nós, na nossa vida aqui. Imagino. E um momento de tensão? Um momento de tensão que eu mais vivi, cara. Tensão. No lado profissional, eu odeio esse negócio de pênalti, cara. É brabo, não é? Pô, odeio esse negócio. Eu já tentei de tudo. Não ver, virar as costas. Não dá, cara. Não. É tensão. É desconfortável demais. Uma decisão por pênalti. Eu ainda não encontrei o meu jeito de assistir. E ó que faz tempo, hein? E foram muitas. Ganhei umas, perdi outras. Nossa. Se puder pular esse momento aí. 94, tenso. Nossa, sempre tem. Imagina, 2026. Imagina. Não. Brasil e Argentina, final de Copa nos pênaltis. Não, teve uma
Uma das piores, cara. Essa Supercopa que teve Galo e Flamengo lá em Cuiabá. Não assisti nenhum e só ouvi o estádio, eu não entendia nada. Eu não deixava que ninguém me falasse, porque eu estava no vestiário. Só na hora que o Galo ganhou, que entrou lá o treinador de goleiro, os caras correndo, assim, ganhamos. Tipo, ainda bem, porque aqui eu ouvia um gritar e... Não sabia, né? Foram 20 e tantos, né, pênaltis. Meu Deus do céu. Essas coisas assim, se puder, pula, porque... Não, você tava na Copa América. A gente perdeu pro Uruguai nos pênaltis. Não. A gente perdeu pro Uruguai nos 24 Cara, nos pênaltis, nas quartas. É tensão porque ela não tem... Como é que eu vou te dizer, cara? Por mais que se diga, não é competência, é preparação. Claro que é. Mas ele tem um componente emocional que aí eu te falo assim, se eu, que tô fora, tô tenso, imagina quem bate. Imagina você se preparar. E uma coisa que nós já estamos fazendo na seleção também são esses treinamentos, nós, né, a comissão, específicos de penalidades. Entendeu? Na parte mental, principalmente. Como assim? Isso é coisa nossa. É um trabalho que está sendo... Não, mas é maneiro falar sobre isso. É um trabalho que está sendo feito para preparação mental em relação à cobrança de pênalti. Todo o ritual de como que é. A caminhada até a hora. Bom, não vou falar, mas não, só para dizer que existe. É uma dúvida. Isso é maneiro saber. Existe um trabalho em relação a isso, então. É porque é algo que pode ocorrer. Que é real, e que né? eu não gostaria, né? Mas pode ocorrer, né? E eu acho que a gente tem que preparar bem para isso, né? Porque se por um lado nós somos extremamente sanguíneos, né? Isso ajuda muitas vezes. Né? Nesse determinado momento, eu acho que isso atrapalha um pouco o brasileiro, né? Sim. A última Copa do Mundo a gente foi eliminado assim, né? Não, e algumas tantas vezes, né? O nível de frieza dos nossos oponentes versus... Mas eu fico me questionando se é possível preparar nesse sentido, Rodrigo. A verdade é tudo que tu... O que traz uma experiência para uma pessoa? É você viver novamente o que você já viveu no passado. Certo? Sim. Então, o que faz um bom... Por que se treina a parte tática, chute e tudo? Você está ensaiando, né? Você está simulando. Então, você tem... E é uma coisa real, é você simular o mais próximo do real esse momento da penalidade. Porque nós vamos para um torneio. Né? Mas você vai simular um estádio lotado? Então, talvez só isso que seja impossível, mas tem outras coisas que são bem possíveis. A forma do goleiro, né? Hoje o goleiro ele encara o batedor de uma forma diferente. Ele vai lá, faz o seu ritual, ele transfere a responsabilidade. Uma série de coisas. Detalhes que... Mas... acho que é possível você melhorar, né? Treinar. A gente não consegue decidir, mas simular, perfeito. A gente tem mais uma brincadeira aqui. Se a Brandenberg vai fechar, puxa essa daí toda aí, tá contigo. Tá bom. É o baixa e volta. Eu vou falar uma palavra e você me dá o que vier primeiramente na sua cabeça. Isso eu sou ruim. É o famoso bate e volta. Baixa e volta com o Rodrigo Caetano. Ancelotti. Fenômeno. Seleção brasileira. Um sonho. Paulo César Carpegiani. Poxa, gratidão. Grêmio. Início de tudo. VAR. Melhoria. Gramado sintético. Não gosto. Vasco da Gama. Clube de coração. Fluminense. Clube que vai ficar na memória. Dorival Júnior. Um amigo. Flamengo. Clube gigante. Evaristo de Macedo. Poxa. Um mestre. Atlético Mineiro. Para sempre no coração. Fernando Diniz. Sou fã. Eurico Miranda. Muito respeito. Roberto Dinamite. Poxa. Saudade. Calendário do futebol brasileiro. Melhorou muito já. Melhorou e vai melhorar ainda mais. Esperamos, né? Se Deus quiser, vai melhorar. Fechamos? Fechamos.
Rodrigo, o que você achou do basquete, mestre? Espetacular. Sério mesmo? Sério. Seja sincero, pode ser sincero com a gente. Me senti muito à vontade. Batemos um papo aqui, como tem que ser, né? Isso. Eu falo bastante, ainda mais quando coisas que eu gosto. Porque a gente está sempre acostumado muito com as coisas, né, do cotidiano. Rodrigo, eu tenho uma dúvida. Por que Diga o lá. Carlos Alberto demorava tanto para vir para a coletiva? Ele ficava 4 horas no banho. Você sabe o quanto eu sofria? É que, sabe pra quê? Ah, Para ele se tornar mais importante do que ele ainda queria ser. meu Deus. É impressionante. Mas se uma vez você visse ele, você ia entender que era isso. Não, Tu eu não vi sof- várias. Mas tu não sofreria. Porque se ele não atrasasse, ele ia ser igual aos outros. Ele não queria ser igual aos outros. E por isso ele fazia todo mundo sofrer e esperar por ele 4 horas. É dele. Mas é um cara de um coração, tá louco. Estamos esperando ele aqui. É um desabafo aqui agora. Não, eu É. precisava. É um desabafo da Sabrina. A gente vai fechar as câmeras Querido. porque ele tá com uma lista ali que ele vai passar pra gente rapidinho. Tô brincando. Não. Rodrigo, muito obrigado pela tua participação, Obrigado, cara. Sabrina. Obrigada. Carinho de vocês. Obrigado pelo convite. De novo, um beijo na Marluce. A E tua- todos aqueles que nos acompanharam. Obrigado. A tua participação engrandece o nosso canal e o nosso trabalho aqui sobre os bastidores do mundo da bola. Sabrina Grinberg, mais um. Mais um. Tamo junto. Foi maravilhoso, como todos são. Um beijo, espero que todo mundo tenha gostado. Até a próxima. Valeu!